Um garoto foge, sozinho, no meio da floresta. Lobos selvagens o cercam por todos os lados. Ele grita por seus pais, mas ninguém aparece para ajudá-lo. As feras avançam, prontas para atacar. O garoto fecha os olhos, esperando o pior. De repente, um ataque poderoso surge do nada e destroça os lobos em segundos. Uma voz tranquila dizendo que agora tá tudo bem. O homem se aproxima e estende a mão, oferecendo levá-lo de volta para a cidade. Só ao chegar aos portões da cidade, o garoto descobre quem o salvou, Luo Zening, o grande herói da Associação do Pacto do Destino. Anos depois, o mesmo garoto participa da cerimônia de despertar de classes. Ele desperta como mago das sombras. Shenxi reconhece que a classe não é inútil, mas é comum demais, nada perto do poder que Luo Zening demonstrou naquele dia. Um colega o questiona sobre quanto tempo falta para invocar novos esqueletos. Shenxi responde com vergonha que faltam 10 minutos. O colega se desespera, dizendo que serão exterminados antes disso. Shenxi reflete sobre sua situação. Magos das sombras de baixo nível só controlam 2 esqueletos por vez, e depois de usar a habilidade de invocação, precisam esperar 10 minutos para reutilizá-la. Se os esqueletos forem destruídos e o mago não tiver nenhuma habilidade de ataque, ele se torna praticamente inútil em batalha. Shenxi admite que, se estivesse em outra classe, também não ia querer um mago das sombras na equipe. Ele checa seu status, nível 0, 100 pontos de vida, 100 de mana, e todos os atributos em 10, completamente medianos. Shenxi lamenta o resultado, já que seu poder espiritual havia atingido 150 pontos neste teste, um valor alto o suficiente para garantir uma classe especial, não importa o quão azarado ele fosse. Uma explicação surge sobre o sistema. Poder espiritual entre 25 e 85 desperta classes comuns. Entre 85 e 105 existe a chance de uma classe rara. Acima de 105 existe a chance de despertar uma classe oculta SSS, como o de Luo Zening. Shenxi reconhece que nesta turma, além dele, a única pessoa com poder espiritual acima de 105 foi a filha escolhida do céu, Jiang Menguai. O poder espiritual dela era de apenas 110, 40 pontos a menos que o de Shenxi. Ele se pergunta que classe ela despertou. Um grito ecoa pelo local. Jin Menguai despertou como Andarilha do Vazio, uma classe oculta SSS. Todos ficaram chocados com a revelação. No centro do ciclo de despertar, Jiang Menguai se destaca, envolta em energia poderosa, diante do olhar surpreso de toda a turma. A multidão fica agitada com a notícia de que alguém da turma despertou uma classe oculta. Um dos colegas comenta que Jiang Menguai provavelmente encontraria a associação do Pacto do Destino sem esforço, e conseguiria entrar nela. Outro se pergunta, intrigado, como Shenxi conseguiu um resultado tão diferente, já que o poder espiritual de Jiang Menguai era menor do que o dele. Um colega manda os outros ficarem quietos. Shenxi está por perto. Diante de todos, a classe de Jiang Menguai é revelada. Andarilho do Vazio, classe oculta SSS. Um espectador observa que, mesmo sendo as duas classes ocultas, Andarilha do Vazio e Mago das Sombras estão em patamares completamente diferentes. Outro comenta que não é à toa que todos andam fofocando sobre isso, já que alguém com poder espiritual bem menor que o de Shenxi ainda assim despertou uma classe oculta SSS. Shenxi caminha sozinho, pensativo. Ele sabe que a Associação do Pacto do Destino vai recrutar novos membros um mês depois do despertar de classes, e duvida que vá se qualificar. Shenxi teme que, se Luo Zening descobrir qual classe ele despertou, ficará decepcionado. Uma narração explica o peso da associação. Ela é a guilda número 1 de Grand Chia, a única subordinada diretamente à nação. Além de benefícios incríveis, a associação se dedica a formar gênios de elite, e o mais importante de tudo, é lá que Luo Zening está. De ano em ano, a associação chega às academias para recrutar novos membros, avaliam o desempenho geral, mas todos sabem que, na prática, só recrutam quem despertou classes raras ou ocultas. Classes comuns basicamente não têm chance nenhuma. Shenxi segue pela rua, ouvindo os elogios que os outros fazem para Jiang Menguai, chamada de filha escolhida do céu, admirada por sua beleza e talento. Quando ele se aproxima do grupo de amigos dela, todas comemoram animadas. Mas Jiang Menguai apenas observa Shenxi apenas indo embora ao fundo sem dizer nada. A cena muda para o orfanato onde Shenxi cresceu, o segundo lar assistencial de Jiang City. Shenxi volta para casa cabisbaixo. Uma criatura pergunta por que ele está tão abatido. Shenxi responde que tá bem, apenas não vai jantar e quer ir direto pro quarto. Sozinha, a cuidadora se preocupa, imaginando se o resultado do despertar de Shenxi não foi bom. Já no quarto, deitado na cama, Shenxi reflete que mesmo se Jiang Menguai passasse um mês inteiro sem subir de nível, ainda assim entraria facilmente na associação. Ele conclui que a força de uma classe é decidida desde o nascimento, e que esforço sozinho não adianta. Shenxi tenta se conformar. Pelo menos sua classe é apenas comum, não é uma classe inútil. Ele lembra que entrar na associação não depende de um único caminho, e que se um mago das sombras alcançar um nível alto o suficiente e conseguir equipamentos bons, ainda existe uma chance. Determinado, Shenxi promete a si mesmo que vai esperar Luo Zening, porque ele definitivamente vai conseguir chegar lá. Shenxi jura com convicção que nunca vai desistir.
De repente, uma notificação inesperada aparece. Atualização do sistema, 50%. Shen-Shi se assusta, surpreso, pois não esperava que aquele sistema pudesse ser atualizado. A barra chega a 100%, e uma mensagem informa que a atualização foi concluída e já está disponível para visualização. Shen-Shi abre a ficha de status. Mas os números continuam os mesmos de sempre. Nível 0, 100 de vida, 100 de mana, todos os atributos em 10. Ele estranha, sem entender o que mudou. Ao deslizar para a próxima página, porém, encontra a resposta. Sua habilidade de invocar morto-vivo foi alterada. O tempo de recarga continua sendo de 10 minutos. O custo ainda é de 10 de mana, mas agora o efeito é diferente. A habilidade invoca 2 esqueletos para lutar, e os atributos desses esqueletos agora equivalem a 50% dos atributos do próprio jogador. Shen-Shi não entende o que é aquilo. Traço dourado. Ele nunca ouviu falar de algo assim antes. A tela mostra traço dourado atual, graça arcana, e revela mais uma informação. A cada 5 níveis, um novo traço dourado é desbloqueado. Shen-Shi fica perplexo, pois em 3 anos de aulas teóricas na academia, nunca viu uma interface de tratos em um painel de sistema. Ele confirma o efeito de graça arcana. Todas as habilidades ficam sem tempo de recarga. Shen-Shi grita, sem acreditar que não está sonhando. Ele sabia que o tempo de recarga é o fator mais importante para a classe mágica, já que equipamentos com redução de recarga custam fortunas e ainda assim têm efeito limitado. Agora, todas as suas habilidades não têm recarga alguma. Shen-Shi já está calculando as possibilidades. Ele percebe que, com 100 pontos de mana, pode invocar 10 vezes seguidas, o que significa 20 esqueletos de uma vez só. Ele testa a habilidade, e uma horda de esqueletos surge ao seu redor. Funciona de verdade. Isso significa que enquanto sua mana aumentar, ele pode invocar esqueletos sem parar. Shen-Shi percebe o verdadeiro potencial disso. Ele pode construir seu próprio exército de mortos-vivos. Determinado, ele jura que se conseguir superar o nível de todos os outros dentro de um mês, a Associação do Pacto do Destino vai abrir uma exceção para aceitá-lo. Sem perder tempo, Shen-Shi decide primeiro limpar a masmorra para iniciantes, e sai de casa acompanhado por sua fileira de esqueletos. Antes de partir, ele promete a si mesmo que vai deixar Luo Zening orgulhoso. No salão de masmorras, grupos de aventureiros se preparam para entrar em portais junto de seus companheiros. Shen-Shi chega ao campo de provas para iniciantes e nota que está completamente sozinho ali, concluindo que todos os outros foram direto para as masmorras em equipe. É então que ele encontra Shen Lucy, sua ex-namorada. Ela dispara, sem rodeios, que despertou uma classe rara, enquanto ele só conseguiu uma classe comum. Ao lado dela está Xin Wei, herdeiro do grupo financeiro Xing e seu rival amoroso. Xin Wei afirma que Shen-Shi sabe muito bem o tamanho do abismo entre eles agora, e pede que ele pare de insistir. Xin Wei conta que seu pai providenciou alguém para carregar ele e Lucy até níveis mais altos, e debocha que ao menos Shen-Shi tem seus esqueletos para lhe fazer companhia. Uma narração conclui que neste mundo implacável, despertar uma classe comum significa desaparecer na mediocridade. Shen-Shi observa de longe o grupo de Xin Wei rindo alto enquanto atravessam o portal juntos. Ele reconhece que ser abandonado pela ex-namorada não foi exatamente uma surpresa. O pior, porém, é que agora ninguém mais ousa formar equipe com ele, já que passou a ser visto como um espinho no caminho de Xin Wei. 2 desconhecidos comentam sobre ele. Um deles acha que Shen-Shi parece patético e sugere convidá-lo para o grupo. O outro se espanta com a ideia, perguntando se ele enlouqueceu, já que Xin Wei o odeia. Sem alternativa, Shen-Shi conclui que só lhe resta seguir sozinho para a masmorra de treino para iniciantes, para caçar monstros e subir de nível por conta própria. Ele atravessa o portal. Do outro lado, um rapaz de máscara observa através de um dispositivo e avisa: a senhorita Shen-Shi acabou de entrar no campo de provas para iniciantes. Uma projeção mostra o perfil de Jiang Menguai, sugerindo que ele está de olho nos passos de Shen-Shi. As regras da masmorra aparecem. Nível exigido abaixo de 10. E os monstros ficam mais fortes a cada camada, se afastando do centro. Um aviso surge diante de Shen-Shi. Entrar no alcance de agressão de um monstro provoca ataque automático, e uma vez fora da zona segura, não é possível recuar. Shen-Shi dá um passo à frente, cruzando a linha. Diante dele, surgem os primeiros inimigos, ratos luminosos. Monstros comuns de nível 1, que concedem 10 pontos de experiência por abate, com ataque normal e alcance de 3 metros. Shen-Shi pondera que no nível 0, ele só possui uma habilidade, e o maior desafio para iniciantes não é o dano, mas controlar a atenção dos monstros. Se vários inimigos atacam ao mesmo tempo, está tudo perdido. É por isso que a maioria dos recém-formados prefere lutar em equipe ou pagar para ser carregada por um profissional. Ele calcula, os ratos luminosos reaparecem a cada 8 segundos, com um raio de patrulha de até 3 metros. Determinado, Shen-Shi avança sozinho. Ele calcula que o limite de agressão, bem na borda da zona segura, deve ser ativado no instante em que ele cruzar a linha. A partir daí, pretende usar seus esqueletos para segurar a linha de frente, servindo como primeira camada de defesa. Ele ergue seu bastão, prestes a reagir. Shen-Shi grita o comando: invocar sombra.
uma energia poderosa explode ao seu redor, envolvendo-o por completo. Do meio da escuridão, surgem seus novos esqueletos, prontos para lutar ao seu lado. No entanto, uma inscrição revela o nome de seu novo poder, Graça Arcana. Todas as habilidades sem tempo de recarga. Shen-Shi sente sua mana esvaziar completamente, mas ele já sabe que invocar 40 esqueletos de uma só vez deve ser suficiente para o que precisa fazer. O exército de mortos-vivos avança em formação, enquanto uma horda de ratos luminosos surge das sombras, cercando toda a área. Shen-Shi ergue seu bastão e dá a ordem: matem todos. Os esqueletos avançam sem hesitar, chocando-se contra os ratos em uma batalha caótica. Um a um, os monstros caem sob os golpes das lâminas enferrujadas. As mensagens do sistema se acumulam sem parar. Rato luminoso abatido, 10 pontos de experiência ganhos. Um pouco antes, o campo de batalha fica coberto de corpos. Shen-Shi observa a cena, satisfeito, e conclui que passou do nível 0 para o nível 1 em menos de 10 minutos. Ele percebe que a existência que consegue controlar sozinho é muito maior do que a média dividida em uma masmorra de equipe. Sua ficha de status se atualiza diante dele. Nome: Shen-Shi. Classe: Mago das Sombras. Nível 1. 100 de vida, 100 de mana, força 10, inteligência 10, agilidade 10, vitalidade 10. Uma notificação aparece. Pontos de atributo livres ganhos. Mais 5. Sem hesitar, Shen-Shi decide colocar tudo em inteligência, sabendo que para classes mágicas, esse atributo determina o dano de habilidades e a mana máxima. Uma energia roxa envolve seu corpo no momento em que os pontos são distribuídos. Shen-Shi conclui que agora, o que mais falta para ele é justamente mana. Shen-Shi sente sua mana máxima subir para 250. Agora ele pode manter mais invocações em campo ao mesmo tempo, garantindo o controle total sobre os inimigos. Diante dele, o chão foi coberto pelos corpos incendiados dos ratos luminosos, todos exterminados pelo seu exército. Shen-Shi segue em frente, cercada por sua fileira de esqueletos, avançando cada vez mais fundo na masmorra. Ele atravessa a segunda camada, e um grupo de lobos surge das sombras, rosnando com os olhos vermelhos acesos. O sistema identifica os novos inimigos. Lobo cinzento, nível 2. Monstro comum. 20 pontos de experiência por abate, apenas com um ataque normal. Shen-Shi ordena: invocar sombra. Uma nova leva de esqueletos surge rugindo, avançando direto contra a matilha. A batalha é rápida. Os lobos caem um após o outro sob os golpes das lâminas, até que todos são exterminados. Uma notificação de nível surge diante de Shen-Shi. Ele subiu de nível novamente. Sua ficha se atualiza. Nome: Shen-Shi. Classe: Mago das Sombras. Nível 2, com 45% de progresso para o próximo. Enquanto os últimos lobos ainda agonizam no chão, o exército de Shen-Shi já avança para o próximo confronto. Desta vez, é uma horda de serpentes gigantes que emerge das ruínas, cercando-o por todos os lados. Sem hesitar, Shen-Shi levanta seu cajado e pede novamente que seu exército de esqueleto avance. Shen-Shi comanda seus esqueletos em perfeita sincronia, e uma a uma as serpentes vão caindo. Serpente de sino abatido, 30 pontos de experiência ganhos. A mensagem se repete várias vezes, enquanto o exército de mortos-vivos avança sem parar. 2 horas depois, o campo de batalha está completamente dominado. Ao redor de Shen-Shi, só restam corpos de lobos e serpentes, ainda envoltos por uma chama roxa. Ele alcançou o nível 5 em apenas 3 horas e meia, e a cada 5 níveis, uma nova habilidade e um novo traço são desbloqueados. Sua ficha de status se atualiza mais uma vez. Nome: Shen-Shi. Classe: Mago das Sombras. Nível 5. E então surge a novidade. Nova habilidade desbloqueada. Explosão de cadáver. Sem tempo de recarga, sem custo de mana. O efeito é brutal. Detona um esqueleto sob seu controle, causando 300% de magia a todos os inimigos em um raio de 2 metros. Shen-Shi vibra, maravilhado, ao perceber que a explosão de cadáver realmente não consome nenhuma mana. Sem perder tempo, ele reúne seu exército e avança, decidido a seguir em frente. Shen-Shi para na frente do portal, rumo à 5ª camada de masmorra, gritando animado que é hora de avançar. Do outro lado, novos rugidos ecoam pelas ruínas. Diante dele surge um monstro muito mais ameaçador. Lagarto rinoceronte blindado, nível 5, de elite, categoria de assalto pesado. 50 pontos de experiência por abate. Suas habilidades são reveladas. Investida blindada. Um avanço em linha reta que arremessa o alvo para trás e causa sangramento, e ricochete de espinho de aço que reflete parte do dano de volta contra quem atinge o corpo a corpo. Shen-Shi sorri, confiante, e declara que aquilo é perfeito, pois vai usar essas criaturas para testar suas novas habilidades. Shen-Shi ergue o bastão e grita: vamos, 5ª camada! Ele salta direto para dentro do portal brilhante, sendo engolido pela luz. Rugidos ameaçadores ecoam pelas ruínas. Criaturas se aproximam. Entre elas, lagartos cobertos por placas de metal e espinhos afiados. Um dos lagartos rinocerontes blindados avança, rosnando, revelando suas presas afiadas e brilho verde nos olhos, pronto para atacar. Shen-Shi grita a ordem: avancem! Abram a formação! Seus cavaleiros esqueletos se espalham, cercando os lagartos rinocerontes por todos os lados. No meio da confusão, ele aponta o bastão e ativa sua nova habilidade, Explosão de Cadáver. Um dos esqueletos detona em pleno ar e a explosão consome as criaturas próximas em uma onda de fogo. As mensagens do sistema confirmam, uma após a outra.
Lagarto Rinoceronte Espinhoso abatido, 50 pontos de experiência ganhos. Shen-Shi encadeia os comandos sem parar, invocando mais sombras e detonando mais esqueletos, destruindo os lagartos em sequência. No meio do combate, uma nova notificação surge, mais um traço desbloqueado. Ele toca a interface à sua frente, revelando o conteúdo. Traço desbloqueado, Guardião do Pacto de Almas. O efeito é impressionante, 100% do dano recebido pelo jogador é transferido para suas invocações. Shen-Shi percebe na hora o que isso significa. Ele tem escudo de carne infinitos, e enquanto suas invocações estiverem ativas, ele não perde um único ponto de vida. Combinado com suas habilidades sem tempo de recarga, ele pode invocar esqueletos sem parar, o que praticamente o torna imortal. Mas lagartos surgem rugindo, e um deles consegue escapar na linha de defesa, avançando direto contra Shen-Shi. O mesmo nota o problema, um deles passou pela formação. A criatura avança com tudo. Suas garras cortam o ar em direção a Shen-Shi, enquanto se vê exposto por um instante. Mas o traço guardião do Pacto das Almas é ativado no mesmo momento, e um cavaleiro esqueleto se lança para frente, recebendo o golpe em seu lugar. Shen-Shi não hesita e ordena: matem essa coisa! Envolto em chamas, o cavaleiro esqueleto avança com sua espada em Rishi, cravando o golpe final na criatura. Mais uma mensagem confirma o abate: Lagarto Rinoceronte Espinhoso eliminado. 50 pontos de experiência ganhos, enquanto a fera solta um único rugido antes de cair. Após mais um abate confirmado, Shen-Shi finalmente abaixa o bastão. Seu estômago ronca, e ele resmunga que está faminto. Ele reconhece que está treinando ali desde cedo pela manhã, e decide que é hora de sair para encontrar alguma barraca de comida. Shen-Shi sai da masmorra determinado a fazer uma pausa. Do lado de fora, um homem mascarado observa tudo à distância, usando um dispositivo tecnológico no braço. Ele ativa uma função de escaneamento, sussurrando: percepção. O sistema mira em Shen-Shi, revelando seu nível 5. O homem mascarado se surpreende, suando frio diante do resultado. Ele aciona o comunicador e avisa: senhorita, Shen-Shi acaba de sair do campo de provas. Do outro lado, a imagem holográfica de Jiang Menguai recebe a notícia. E ela regala os olhos, chocada. Ele tá no nível 5? A cena muda para a residência da família Jiang. Jiang Menguai pede ao pai que pare de andar de um lado para o outro, bem na sua frente. Incomodada ela fica. Ela está debruçada sobre um livro de estudos de classe, reclamando que está ficando tonta. O pai insiste que ainda dá tempo de estudar o material de classe depois, e que a prioridade agora é subir de nível. Jiang Menguai questiona a pressa, lembrando que possui uma classe oculta, e que entrar na Associação do Impacto do Destino já é praticamente garantido para ele. O pai bate a mão na mesa, irritado, e lembra que é justamente ele o responsável pelo recrutamento da Associação da Academia Tinyuan. Ele pergunta como ficaria sua imagem se a filha tivesse ficado para trás em nível quando chegasse a hora. Contrariada, Jiang Menguai cede, fechando o livro com um simples tudo bem. Ela avisa que vai comer alguma coisa rápido e depois sair para caçar monstros e subir de nível. O pai de Jiang Menguai leva a mão à cabeça, exasperado, dizendo que a mimou demais e que agora ela acha que pode fazer tudo o que quiser. Prestes a sair, o dispositivo no pulso de Menguai emite um aviso. Shen-Shi acabou de sair do campo de provas, e mais chocante ainda, ele já está no nível 5. O pai se vira para a filha e manda ela parar de se distrair, comer logo e treinar. Ele insiste que ela precisa alcançar o nível 5 antes de escurecer, para não começar a rodar masmorras. Jiang Menguai fica pensativa, refletindo que já sabia que, com 150 pontos de poder espiritual, Shen-Shi não seria um mago das sombras comum, mas que aquela velocidade parecia ridícula demais para ser real. Ela pergunta ao pai o quanto ele sabe sobre o campo de provas para iniciantes. Ele estranha a pergunta, então explica que aquele lugar é uma verdadeira armadilha mortal. Os monstros dão um pouco mais de experiência, mas a eficiência é péssima, pior até do que ser carregado por alguém mais forte, e nem chega perto da velocidade de caçar sozinho em campo aberto. Ele completa que, mesmo para uma classe oculta, levar 10 horas ali já seria empurrar os limites, e questiona se ela acha que aquilo é um parque de diversões. Jiang Menguai pensa consigo mesma que Shen-Shi conseguiu o mesmo resultado em apenas 2 horas. Muito estranho. Ele não era apenas um simples mago das sombras? Ele pede informações ao pai sobre essa classe. O pai, sem imaginar o que passa na cabeça dela, continua explicando. O mago das sombras começa apenas com 2 esqueletos frágeis, com 10 minutos de recarga, e assim que os esqueletos caem, o conjurador fica completamente exposto. Ele descarta a ideia com desdém, dizendo que sonhar em subir de nível daquele jeito é bobagem, e reforça que ela está proibida de se aproximar do campo de provas, sem espaço para discussões. Mudando de assunto, ele pergunta se, além dela, apareceu mais algum aspecto interessante neste despertar de classes. Jiang Menguai confirma que sim, existe um. O pai, curioso, pergunta quem é. Ela sorri e responde que, já que ele não deixa ela se aproximar do campo de provas, também não vai contar quem é. O pai insiste que está fazendo tudo aquilo pelo bem dela, e lembra que, fora ela, só aparecem 5 classes raras neste despertar, então só está perguntando como elas estão indo. Ela responde seca que não os conhece o suficiente para opinar. Sem paciência para continuar discutindo, Jiang Menguai avisa que está de saída e se despede. O pai bate os pés no chão, resmungando que deve ter alguma dívida no passado para merecer uma filha assim. Já longe de casa, ela aciona o comunicador em seu pulso e ordena:
Fiquem de olho em Shen-Shi e me informem os movimentos dele o tempo todo. A resposta chega na hora. Shen-Shi está no momento no grande restaurante Shen-Tian. A cena muda para as ruas externas da praça central de Chang City, onde tem várias figuras presentes. Shen-Shi caminha pelas ruas de Chang City. A narração explica que o grande restaurante Shanghai é o local mais luxuoso da cidade. Com rumores de todos os chefes ali possuem classes de estilo de vida de altíssimo nível. No topo, o chefe principal exibe sua classe oculta de estilo de vida, chefe mágico elemental, capaz de preparar pratos que aumentem temporariamente os atributos de quem o consome. Shen-Shi observa o local de longe e pensa que os preços ali devem ser um absurdo, com suas economias modestas. Ele nem merece atravessar aquela porta. Decide que vai apenas comprar algo rápido em uma barraca de rua e correr direto para as masmorras. No caminho, ele avista um grande grupo de guerreiros e armadura reunidos na praça. Um deles o reconhece e zomba, perguntando se ele ainda não vai treinar, questionando por que está tão quieto agora, depois de toda aquela exibição mais cedo. Shen-Shi encara o grupo, sério, sem responder. O líder do grupo continua a provocação. 150 pontos de poder espiritual. E é só isso que ele tem pra mostrar? Vestido da cabeça aos pés, em equipamentos de grau branco. Como pode ser tão patético? Todos eles estão equipados com um conjunto completo de itens azuis. E duvida que Shen-Shi consiga pagar por única peça sequer. Ele completa que, em apenas algumas horas, o grupo já está quase no nível 3 e pergunta debochado em que nível Shen-Shi está. Sem paciência, Shen-Shi solta apenas 2 palavras: cai fora. O líder se irrita na hora e desafia: repete isso! O grupo avança ameaçador, cercando Shen-Shi. Mas atrás dele, Lucia apresenta aparecer silenciosamente, observando tudo sem dizer uma palavra. De forma inesperada, Menguai aparece e avança com um chute certeiro, acertando em cheio um dos guerreiros armados, que é lançado pelos ares e despenca com um estrondo no chão. Wei grita furioso, perguntando qual idiota suicida ousou fazer aquilo, mas para no meio da frase ao reconhecer quem estava por trás do golpe. Chocado, ele murmura que aquela é a Jiang Menguai. O líder do grupo muda de postura imediatamente, gaguejando que foi tudo mal entendido, um completo mal entendido, se desculpando com ela e ordena que o grupo não vai se rebaixar ao nível daquilo, mandando todos recuarem. Enquanto se afastam apressados, a voz de Jiang Menguai ecoa pela praça. Sumam daqui! Shen Wei encara Shen-Shi com raiva e o avisa. É melhor não deixar que ele o pegue sozinho. Shen-Shi apenas ignora a ameaça. Ele pensa consigo mesmo que o sentimento é mútuo. Ele também prefere manter a distância. Jiang Menguai convida Shen-Shi para comer alguma coisa, por conta dela. Ele agradece por ela ter intervido agora há pouco, mas ela responde secamente que aquilo não era necessário. Ela então revela que o grupo ao seu redor é formado por profissionais de alto nível, provavelmente contratados por sua família para carregá-la e subir de nível rapidamente. Em seguida, pergunta se Shen-Shi quer formar equipe com ela para ir treinar agora mesmo. Shen-Shi responde que precisa comer algo primeiro, para recuperar o fôlego. Uma explicação surge sobre as regras do sistema. Se a diferença de nível dentro de um grupo for grande demais, há uma penalidade na experiência ganha. Podemos até zerar completamente os ganhos. Quando famílias contratam profissionais para carregar iniciantes, a diferença de nível não deve ultrapassar 15 níveis. Carregar alguém com um grupo de 4 pessoas gera penalidade, mas mesmo assim, a velocidade geral de conclusão continua sendo muito alta. Jiang Menguai insiste, perguntando se ele precisa de algum equipamento, já que é bem mais fácil subir de nível com o equipamento inicial melhor. Shen-Shi agradece, mas garante que realmente não precisa. Ele libera o colega, dizendo que se ela estiver ocupada, pode seguir em frente, pois ele vai comer. A cena muda para o salão das masmorras, na área de masmorras em grupo, durante o dia. Shen-Shi caminha sozinho por ali, sendo observado ao longe pelo homem mascarado. Intrigado, o espião pergunta por que Xi-Shen foi parar justamente na área das masmorras em grupo. Shen-Shi reflete sobre suas opções. Só existem 2 masmorras abaixo do nível 10 ali. A caverna da toupeira gélida, de nível 5, e o poço infernal, de nível 10. Ao redor dele, vários grupos são teletransportados por círculos mágicos brilhantes, partindo em suas expedições. Sozinho, Shen-Shi pisa em um dos círculos e teletransporta, chamando a atenção dos que estão por perto, surpresos ao vê-lo ali sem nenhum grupo. Diante dele, surge um painel holográfico, perguntando se deseja entrar. Sem hesitar, ele aponta o dedo e confirma. Sim, uma explosão de luz envolve ele, teletransportando-o para longe. O homem mascarado observa a cena, chocado, murmurando que Shen-Shi vai enfrentar sozinho uma masmorra feita para grupos. A cena muda para o interior da masmorra, caverna da toupeira gélida, na fenda gelada. Durante o dia, uma paisagem coberta de gelo se estende diante dele. As informações do local surgem. Caverna da toupeira gélida, dificuldade normal, nível 5, dividida em 3 zonas, sendo a última delas onde se encontra o chefe da masmorra. Shen-Shi finalmente chega na masmorra, e a masmorra se revela diante dele. Zona segura. As informações completas surgem na tela. A caverna da toupeira gélida, em dificuldade normal, é dividida em 3 zonas, com um total de 150 toupeiras gélidas, 3 toupeiras gélidas de elite e um chefe final, o rei das toupeiras gélidas.
Sentindo o frio cortante, Shenxi resmunga que foi um erro não trazer um casaco. Uma explicação surge sobre o sistema. As masmorras são divididas em dificuldade normal, difícil, infernal, pesadelo e abismo. E quanto maior a dificuldade, melhores as recompensas. Mas também mais fortes os monstros. Shenxi reflete que mesmo sendo uma masmorra para grupos, suas invocações limitadas tornam a missão solo algo tranquilo. Ele sabe que a masmorra de treino para iniciante já não tem mais nada a oferecer, e que agora precisa de dinheiro e de um equipamento melhor. Ele avança pela neve e ergue o bastão, ativando sua magia. Uma explosão de energia azul o envolve por completo, enquanto crânios brilhantes começam a se formar no ar, dando origem a mais cavaleiros esqueletos. Em instantes, um exército inteiro surge das sombras, marchando através de Xixen, através do desfiladeiro gelado. Os cavaleiros esqueletos avançam com as espadas em punho, enquanto uma matilha de topeiras gélidas rosna, revelando as presas afiadas. O sistema identifica a ameaça. Topeira gélida, nível 5, dificuldade normal, com as características de investida escavadora, que mergulha no subsolo antes de atacar corpo a corpo, e percepção olfativa, que prioriza alvos de carne e sangue. Cada abate consegue 70 pontos de experiência. Uma nota de combate surge. Como os esqueletos são unidades sem carne, a atenção dos monstros permanece estável sobre eles, protegendo Shenxi do perigo direto. Os cavaleiros golpeiam sem parar e as mensagens de abate se acumulam. Topeira gélida eliminada, 70 pontos de experiência ganhos. A batalha se espalha pela neve, com sangue manchando o gelo a cada golpe. Shenxi observa tudo de perto, notando que o rendimento de experiência ali é bem maior do que nos monstros de mesmo nível na masmorra de treino, e que essas criaturas realmente derrubam equipamentos de ouro. Ele comenta, satisfeito, que só acha um pouco cansativo ficar atrás recolhendo o saque enquanto seus esqueletos fazem um trabalho pesado. Ele então anuncia, a seguir, a zona de elite. O grupo avança mais fundo na caverna gelada, atravessando uma passagem estreita coberta de gelo. De repente, o gelo racha e uma criatura maior irrompe do chão congelado. É uma topeira gélida de elite, muito mais imponente que as anteriores. Suas características são reveladas. Mordida congelante, que reduz o ataque e velocidade de movimento do alvo. Tremor de chão, um golpe em área de curto alcance que arremessa os inimigos para trás. E baixa resistência mágica, o que a torna extremamente vulnerável a dano de magia em área. Sem hesitar, Shenxi ergue a mão e ordena: cerquem ela. Seu exército de esqueletos avança de todos os lados, formando um círculo ao redor da fera, que ruge furiosamente. Shenxi ordena que os esqueletos se explodam. A topeira gélida de elite mal tem tempo de reagir. No instante seguinte, uma explosão avassaladora consome a criatura. Os números de dano surgindo em sequência diante dela. Menos 120, repetidas vezes, até a criatura desabar por completo. O sistema confirma, topeira gélida de elite eliminada, 300 pontos de experiência ganhos. Shenxi caminha tranquilo pelo campo de batalha destruído, como se aquilo fosse rotina. No chão, entre os destroços, surge um item de saque, um manto de topeira gélida, de qualidade excelente. Azul, com o atributo principal de mais 13 pontos de inteligência, o que equivale a aproximadamente 150 pontos extras de mana mágica, permitindo invocar mais de 20 esqueletos adicionais. Ele reflete sobre sua estratégia. As topeiras gélidas de elite têm baixa resistência mágica, recebendo o dano total da explosão de cadáver. Com cerca de 2.000 pontos de vida, basta detonar pouco mais de uma dezena dos seus 20 esqueletos para eliminá-las instantaneamente. Sem perder tempo, Shenxi equipa um novo manto. Uma explosão de energia dourada o envolve por completo, e ele sente o poder crescente dentro de si. Com o aumento de atributos vindo do equipamento, seu limite de invocação aumentou, e ele calcula que sua velocidade de conquista deve disparar a partir de agora. Mais toupeiras gélidas de elite surgem rugindo, avançando com fúria. Shenxi lança um olhar sério, o bastão brilhando em vermelho intenso, e seu exército de esqueletos se choca contra as feras em uma nova onda de combate. Os golpes se sucedem, o sangue espirra pela neve, e mais uma criatura cai derrotada. 20 minutos depois, Shenxi já se aproxima da próxima área, seus passos ecoando pelo gelo. Diante dele, se abre a zona do chefe. No escuro da caverna, 2 olhos vermelhos brilham, observando-o em silêncio. O sistema revela sua identidade: Rei das Toupeiras Gélidas, chefe da masmorra, status atual, ainda farejando o ar, combate ainda não iniciado. Sem hesitar, Shenxi ergue o bastão, e uma onda de energia azul escura se espalha ao seu redor, dando forma a um cavaleiro esqueleto colossal. Ele dá a ordem final: todos avancem e prendam ele no lugar. Detonem! Seu exército avança em peso, pronto para enfrentar o chefe da masmorra de uma vez por todas. Um dos cavaleiros esqueletos salta contra ele, cravando a lâmina em seu corpo, enquanto os demais seguem atacando de todos os ângulos. O rei revida com fúria, arremessando alguns dos esqueletos pelos ares, mas o exército continua avançando sem parar. Shenxi ativa sua habilidade mais uma vez, e uma explosão avassaladora consome parte do grupo, um impacto sacudindo toda a caverna gelada. As lâminas cortam o ar em sequência, e o rei das toupeiras gélidas finalmente desaba. Derrotado, a barra de vida do chefe se esvazia por completo, e o sistema confirma: chefe derrotado, rei das toupeiras gélidas eliminado, 1000 pontos de experiência ganhos. Um botão surge diante de Shenxi: recolher. Ele toca a opção, e o saque se revela: grevas de gelo de medula gélida, uma bota de armadura pesada e um cajado de osso de medula gélida. Shenxi arregala os olhos, surpreso, murmurando que conseguiu um item de roxo logo em sua primeira investida na dificuldade normal, e não é nada mal isso.
Ele ergue o novo cajado, sentindo uma energia azulada percorrer o item. Satisfeito, ele comenta: boa coisa. Uma descrição detalhada aparece. O cajado do osso de medula gélida é uma arma mágica de altíssimo nível para personagem de baixo nível, com taxa de drop extremamente baixo. Apesar de seu nível não ser alto, seu valor de mercado gira em torno de 8.000 moedas de ouro. O item concede 30 pontos de inteligência, 300 pontos de mana máxima, além de aumentar consideravelmente o poder mágico e o dano geral das evocações mortas-vivas e da explosão de cadáver, totalmente equipado com seu novo manto, botas e cajado. Shenxi segue, envolto em uma aura poderosa. Satisfeito com os resultados, ele confirma a saída. Sair da masmorra. De volta ao salão de masmorras, do lado de fora do círculo de teletransporte, o homem mascarado boceja, esperando por notícias. De repente, ele nota um brilho azul se formando no círculo, e se vira, surpreso, incrédulo, ele murmura: só pouco mais de 20 minutos? Um mago da sombra de nível 5 enfrenta sozinho a caverna de topeira gélida. Ele duvida, pensando que Shenxi deve ter desistido no meio do caminho. Mas, ao erguer os olhos, ele leva um susto. O quê? Diante dele, Shenxi surge completamente equipado, envolto em uma aura brilhante, portando o manto e o cajado recém-conquistados. O homem mascarado gagueja, reconhecendo os itens. Aquilo é o manto da topeira gélida e o cajado do osso da medula gélida? Ele conclui, atônito. O manto da topeira gélida e o cajado do osso da medula gélida caíram logo na primeira investida dele na caverna da medula gélida? Isso significa que ele realmente conseguiu limpar a masmorra sozinho? Ele finalmente entende. Não é à toa que a senhorita não parava de olhar para aquele rapaz. Ele é absurdamente poderoso. O homem mascarado chama pelo comunicador. Senhorita? Mas para no meio da frase, paralisado. Do outro lado, a voz de Jiang Manhuai pergunta, séria, por que ele parou de falar e o que está acontecendo com Shenxi agora. Ele revela, Shenxi entrou na masmorra de novo. Ela se surpreende. De novo? Ele explica que na rodada anterior, Shenxi já havia limpado a caverna da medula gélida sozinho, em apenas 23 minutos. E que ele saiu de lá vestindo o manto da topeira gélida e empunhando o cajado de osso da medula gélida. Enquanto isso, no meio da floresta, o grupo que carregava Jiang Manhuai é atacado por um monstro selvagem, e alguém grita assustado. Ela mal presta atenção no perigo, ainda processando a notícia. Ele sobreviveu e ainda por cima resolveu sozinho em 23 minutos. As notificações da experiência piscam ao seu redor, mostrando o quanto ela mal avançou, tendo alcançado apenas nível 2 com toda uma equipe dedicada só para carregá-la. Jiang Manhuai reflete, séria. Era exatamente o que ela esperava. Com 150 pontos de poder espiritual, nem mesmo o Mago das Sombras seria medíocre. Mas alcançar este nível de eficiência, mesmo para uma classe oculta, é algo extremamente difícil. Ela pensa consigo mesma que enquanto ela tem uma equipe inteira dedicada a carregá-la, e mal chegou ao nível 2, o Mago das Sombras, considerado inútil no início do jogo, disparou até o nível 5 em uma única manhã. Ela conclui incrédula. A diferença entre eles é grande demais. Ele está em outro patamar completamente diferente. Como ele conseguiu fazer aquilo? Ela tenta entender. O Mago das Sombras de nível 5 possui apenas duas habilidades, Invocar Morto-Vivo e Explosão de Cadáver. O limite de invocação é apenas 2 esqueletos, e a Explosão de Cadáver só pode ser usada 2 vezes, com 10 minutos de recarga entre cada uso. Ele não tem absolutamente nenhuma outra habilidade. Ainda perplexa, ela se pergunta como ele conseguiu eliminar sozinho centenas de monstros na caverna de medula gélida. Além de 3 elites e o próprio rei das toupeiras gélidas. Será que ele fez tudo isso sem sofrer um único golpe sequer? Jiang Manhuai murmura, sem acreditar. Existe algo mais absurdo do que isso? De volta ao salão das masmorras, Shenxi caminha novamente em direção aos círculos de teletransporte. O homem mascarado observa de longe, pensando consigo mesmo se limpar masmorras sozinho é assim tão divertido. Dentro da caverna gelada, Shenxi avança cercado por seu exército de esqueletos, comentando que aquilo é na verdade bastante relaxante. Ele decide que vai treinar até a hora do jantar, e então encerrar o dia por ali. Ao anoitecer, com o céu tingido de laranja sobre os telhados da cidade, Shenxi sai novamente do círculo de teletransporte. O homem mascarado reporta mais uma vez. Ele saiu. Desta vez, limpou a caverna da medula gélida em 16 minutos e alcançou o nível 8. Cansado, ele pensa consigo mesmo que por hoje, seu trabalho de vigilância finalmente acabou. Manhuai avisa casualmente. Pode descansar. Eu já estou pertinho de casa. Parado nas ruas da cidade ao entardecer, Shenxi abre o painel de navegação do sistema com um toque no ar. Diante dele, se abre seu inventário, repleto de itens conquistados na masmorra. Um elmo, uma garra roxa, uma espada, botas, uma maça, uma adaga, um anel, um tubo mágico, entre outros. Shenxi calcula que pode jogar tudo aquilo na casa de comércio para conseguir um bom dinheiro. Ele nota uma manopla roxa que vale uma boa quantia, mas lamenta não poder equipá-la. Ele então toca em um dos itens. Shenxi pega o item enquanto uma descrição surge. Pacto do Reino Cindido de nível 10. Um item que concede acesso único a uma masmorra de nível 10 do Reino Cindido, exigindo a formação de um grupo para entrar. Outra explicação complementa. Masmorras do Reino Cindido exigem grupos de 2 a 5 jogadores, oferecendo experiência massiva e itens de altíssima qualidade. Shenxi calcula que um pergaminho desses facilmente vale entre 30 e 40 mil moedas de ouro na casa do comércio. Mas para ele, a experiência e o equipamento lá dentro valem muito mais. Ele reflete. Só está faltando um parceiro de equipe. Quem ele poderia procurar?
Neste instante, uma voz surge atrás dele. Que coincidência! É o Jiang Menguai. Shen-Shi reconhece em pensamentos que aquela é a garota da família Jiang que andava de olho nele, e que já tinha ouvido dizer que ele andava correndo masmorras sozinho. Ele pergunta se ela está livre para correr em masmorras junto com ele, e sugere que podem abrir amanhã mesmo, propondo uma divisão de saque de 30% para ela e 70% para ele. Ela pergunta se aquilo é mesmo um pacto de reino síndido, e de onde ela conseguiu. Ele esclarece que foi um drop de sorte, mas que o nível dele é muito baixo, apenas uma masmorra de nível 10, e que se ela quiser participar, podem ir juntos, e se não, ele procuraria outra pessoa. Sem hesitar, Jiang Menguai aceita na hora. Eu vou, claro que eu vou. Enquanto vai embora, ela confirma. Então tá decidido, até amanhã. Ele observa ela se afastar correndo, rápido demais, e se pergunta intrigado se ela tá com medo de que ele desista. No dia seguinte, uma narração explica que durante o primeiro mês após o despertar de classes, os alunos ainda precisam se apresentar diariamente na academia, que ajuda a corrigir seus caminhos de evolução e explica as mecânicas de masmorras e as regras de formação de grupo. E o mais importante, hoje é o primeiro dia em que o ranking dos calouros é aberto ao público. Um carro de luxo, um Rolls Royce reluzente, chega ao local, observando de longe por todos que estão ali. Dentro do veículo, o pai de Jiang Menguai comenta que é assim todo ano. Os recém-despertados ficam animados com seus novos equipamentos, e por isso é inevitável que queiram se exibir. Ele pergunta à filha como está seu progresso rumo ao nível 5. Jiang Menguai responde que treinou a tarde inteira ontem, e já está no nível 5 com mais de 80% de experiência completa. Hoje ela vai partir para masmorras, e acredita que alcançar o nível 6 deve ser tranquilo. Satisfeito, o pai comenta que não está nada mal, e que com aquela velocidade, ela certamente deve estar em primeiro lugar na turma. Jiang Menguai observa uma projeção de Shen-Shi em pensamento, vestindo sua camiseta simples. Ela reflete que é difícil de ser sua colocação exata, mas com certeza ele não vai ficar em primeiro lugar. Ainda assim, ele já está no nível 8, e ela se pergunta como poderia superá-lo. Ao chegar ao portão da academia, ela avisa ao pai. Depois da assembleia matinal, já tem planos de correr uma masmorra com uma amiga. E não vai precisar da escolta que a família arranjou para hoje. O pai a detém. Espera. Ela explica que vai até a academia mais tarde para recrutar novos membros para a associação do Pacto do Destino, e completa que os rankings de calouros será divulgado hoje. Então também vai conferir o resultado. Ela pensa sobre isso. O primeiro lugar definitivamente não vai ser da filha dele. Ele vai se decepcionar. Enquanto isso, dentro do auditório lotado, os comentários se espalham entre os alunos. O ranking dos calouros atualiza hoje. Em que nível vocês estão? O que dá para esperar no primeiro dia? Nível 5 no máximo. Alguém reclama que treinou em grupo até quase vomitar e só chegou ao nível 3. Outro confessa que só dormiu o dia inteiro, e nível 2 já está ótimo para ele. Por fim, alguém dispara. Sem dúvida nenhuma, Jiang Menguai vai ficar em primeiro. Classes ocultas são de outro nível. O auditório se enche por completo, todos os alunos ocupando seus lugares. Shen Wei se instala com os braços cruzados, confiante, ao lado de Lucy, enquanto ao fundo aparecem outros colegas. Shen Wei se vira para Shen-Shi e pergunta direto. Shen-Shi, em que nível você tá? Shen-Shi apenas o ignora, sem responder nada. Sem se abalar com silêncio, Shen Wei se gaba. Ele e Lucy estão ambos no nível 4. Shen-Shi se senta sozinho em sua cadeira, alheio a tudo, sua mochila ao lado. Antes mesmo do discurso começar, Shen Wei já provoca Shen-Shi, sentado ao seu lado. Ele insiste. E você? Deve estar pelo menos no nível 2, certo? Shen-Shi responde, seco, que o ranking está prestes a ser divulgado mesmo, e que ele vai ver por si só em breve. Shen Wei solta uma risada de deboche, lembrando que o ranking dos calouros só mostra os 30 primeiros colocados, e que Shen-Shi certamente não vai aparecer ali. Então como ele saberia mesmo? O discurso está prestes a começar e eles se viram para o palco. No palco, surgem Li Mingtian, o diretor da academia, e Jiang Zhenwei, o chefe diácono da filial de Jiang City na Associação do Pacto do Destino. Murmúrios se espalham pelo auditório. É realmente Jiang Zhenwei, o pai de Menguai. Alguém comenta ansioso que hoje alguém vai cobrar a cena. Um colega avisa Shen Wei que os líderes da academia já tomaram seus lugares, e que é melhor guardar as provocações para depois. Ele comenta sobre Shen-Shi, debochado, que pelo menos ele tem um pouco de consciência da própria situação. Um silêncio toma conta do auditório quando Li Mangtian se levanta para discursar. Ele começa dizendo que assim como em anos anteriores, no primeiro dia após o despertar de classes, ele mesmo conduzirá a assembleia matinal. Li Mangtian continua, afirmando que não existem classes nobres ou inferiores, e que este é o caminho que vai acompanhar todos eles pelo resto da vida. Ele anuncia que o ranking dos calouros abre oficialmente hoje, mas pede que nenhum aluno deixe a classificação desviar seus próprios objetivos. Ele reconhece que sabe que o ranking é o assunto que mais interessa a todos no momento, e então, sem enrolação, decide revelar logo os resultados. Uma explosão de luz toma o palco, e as classificações começam a surgir. Shen Wei confere sua posição e comenta, orgulhoso, que ficou em 22º lugar, e que Lucy ficou em 21º, garantindo que a diferença entre eles só vai aumentar com o tempo. Virando-se para Shen-Shi, ele dispara que nunca mais vai conseguir erguer a cabeça na frente dele. Shen-Shi permanece em silêncio, sem reagir. O segundo lugar do ranking é revelado, Jiang Menguai. Jiang Zhenwei reage, chocado, gritando, espera, segundo! Sem se importar com a reação do pai dela, Menguai volta sua atenção para Shen-Shi.
Um dos alunos comenta assustado. Sem chance. Se ela está em segundo, quem está em primeiro? E o pior, por que ele ainda não apareceu? O pai de Menguai observa tudo atônito. Ela já sabia que Ano estava na primeira colocação? Antes da revelação final, Shinshei ainda provoca Shenxi. Debochado. Você nem chegou perto dos 30 primeiros colocados. Não me diga que você ainda está travado no nível 1,5. No palco, Li Mengtian retoma as palavras. Sorrindo, ele imagina que todos devem estar se perguntando por que o primeiro lugar ainda não foi revelado. E completa que este ano foi verdadeiramente extraordinário. Ele revela o motivo. Pela primeira vez na história, viram um aluno disparar direto para o nível 8 em um único dia, e confessou que guardou essa surpresa de propósito para o final. Um estalar de dedos ecoa pelo salão, e a resposta finalmente aparece na tela. Primeiro lugar, Mago das Sombras de nível 8, Shenxi. Um silêncio pesado toma conta do auditório. Um dos alunos loiros arregala os olhos, em choque, enquanto os murmúrios explodem ao seu redor. Nível 8? Um Mago das Sombras? Com uma classe comum? Shinshei se levanta, furioso, gritando. Nível 8? Primeiro lugar? Isso só pode ser um bug. Ele é só um Mago das Sombras. Ao seu lado, Lucy reage trêmula, olhando para as próprias mãos sobre os joelhos, murmurando baixinho. Será que apostei no cavalo errado? Um alvoroço toma conta de todos no auditório. Todos se viram e cochicham ao mesmo tempo. No meio de todo o caos, Shenxi permanece quieto, alheio à confusão que seu próprio nome acabou de causar. Shen Wei, ainda incrédulo, murmura que não acredita muito. Ao redor, comentários se multiplicam. Ele despertou como Mago das Sombras, mas nível 8? Como ele subiu de nível tão rápido? Isso desafia toda a lógica. Alguém questiona se em toda a história da academia, alguém já tinha alcançado o nível 8 no primeiro dia. Outro completa, categórico. Esqueça o nível 8. O nível 6 já é extremamente raro, e o nível 7 simplesmente nunca aconteceu antes. Li Mingtian comenta que um Mago das Sombras alcançando o nível 8 logo no primeiro dia é exatamente como se esperava do aluno com o maior poder espiritual já registrado na história da academia. Uma explicação surge sobre a real dificuldade daquele feito. A menos que uma guilda de elite tome posse de uma área inteira, elimine todos os jogadores e ainda contrate um caro contrato de grupo para maximizar a experiência com uma equipe de 4. O nível 6 já é o limite absoluto para o primeiro dia. O nível 7 é praticamente impossível, e o nível 8 é algo simplesmente inédito. Lucy, ainda sensata, pensa consigo mesma, arrependida. Se tivesse formado equipe com ele ontem, com certeza teria entrado entre os 3 primeiros colocados. Shenxi se vira para Shen Wei e dispara, com um sorriso sarcástico. Shen Wei, você também se saiu bem, mas ainda precisa se esforçar mais. Shen Wei engasgou de raiva. Você? Incapaz de conter a fúria, ele explode. Droga, ele é só um Mago das Sombras de lixo. Como diabos? Como droga? No camarote, Li Mingtian comenta que parece que a turma deste ano está realmente cheia de prodígios escondidos. Nada mal, muito impressionante. Zhen Zhengwei fica com uma expressão mais dura, mantém o olhar fixo, analisando a cena em silêncio. Ele reflete que Jian Menguai ficou falando sobre Magos das Sombras o dia inteiro ontem, e essa manhã já estava completamente certa de que não ficaria em primeiro lugar. Ele conclui, ela definitivamente sabe de alguma coisa. No palco, um dos instrutores retorna para a palavra. A seguir, como é tradição, ele vai cobrir rapidamente alguns detalhes essenciais que os profissionais recém-despertados precisam ter em mente ao treinar em masmorras e zonas de campo. Ao concluir, ele avisa que o tempo está no fim, e que qualquer aluno com dúvidas pode procurar os instrutores de sua respectiva classe para mais detalhes. Por fim, declara, dispensados. Os alunos deixam o auditório em fileiras, comentando entre si, ainda impressionados. Alcançar o nível 8 no primeiro dia? Ele realmente é de outro nível. Insano, murmura outro. Já do lado de fora, Shenxi caminha sozinho quando ouve passos correndo atrás dele. É Lucy, que estende a mão em sua direção. Ela se aproxima e diz, Shenxi, eu sinto muito pelo que aconteceu ontem. Ele responde, seco. Sobre o quê? Magoada, Lucy pensa consigo mesma que ele nunca costumava cortar a fala dela daquele jeito antes. Sem desistir, ela pergunta se ele está indo treinar e sugere que formem equipe. Shenxi recusa. Desculpa, mas já tenho um parceiro de equipe. Desesperada, Lucy insiste. Você pode simplesmente esquecer o que eu disse ontem? Eu só falei aquilo por rancor. Shenxi a encara, frio, e responde. Shen Lucy, nós não somos do mesmo mundo. Não foi você mesma que disse isso? Ela joga sujo, dizendo que só faz um dia, e você já jogou fora tudo o que a gente tinha. É neste momento que Jian Menguai se aproxima e pergunta. Shenxi, você não tá pensando em trocar de parceiro de última hora, tá? Ele responde direto. Não. Lucy arregala os olhos, chocada. Seu parceiro de equipe é a Jian Menguai? Sem mais delongas, Shenxi apenas diz, vamos indo. Os dois seguem juntos, deixando Lucy para trás, observando a cena, devastada, murmurando. Ele realmente formou equipe com Jian Menguai? A cena muda para um salão luxuoso, onde uma mulher de vestido rosa permanece de pé. Um cavaleiro em armadura guarda ao lado, e um homem sentado no sofá. No salão luxuoso, Shen Lu, membro comum da Associação do Pacto do Destino, repete tenso, enquanto bebe seu chá. Nível 8. Diante dele, o Shen Wei confirma. É isso mesmo, ele tá no nível 8. O ranking dos calouros não erra. Shen Lu aperta a xícara com força, amargo, e murmura que há anos, Jin Sen Wei,
o mantém sufocado dentro da filial, sem nunca sequer olhar em sua direção. Ele completa, irritado. E agora Jin Mengguai está se aproximando de Xin-Shi. E isso é muito má notícia. Xin Wei pergunta se ele acha que Jin Mengguai está tentando recrutar Xin-Shi. Xin Lu descarta a ideia. Pouco provável. Ele explica. O Mago das Sombras novato não mereceria nem um segundo olhar dele. Se Jin Zhanwei está deixando a filha se aproximar dele, é quase certo que seja por causa de algum equipamento específico que o rapaz possui. Wei estranha. Equipamento? Ele vem dos bairros pobres, de onde ele conseguiria um item de altíssimo nível. Xin Lu explica que alcançar o nível 8 em um único dia é matematicamente impossível, não importa o método usado. Mesmo reunindo o grupo perfeito de 4 pessoas com maior velocidade de conclusão e ainda usando o contrato premium de um grupo para anular a penalidade de experiência, ainda assim não seria possível, a menos que Xin-Shi possua um item que aumente drasticamente sua taxa de ganho de experiência. Essa é a única explicação lógica. Xin Wei protesta. Mas ele nem chegou ao nível 10 ainda, sem contar que equipamentos de bônus de experiência são absurdamente caros, e ele nem atenderia aos requisitos de nível para equipá-los. Shen Lu rebate, ao menos que o item não tenha requisito de nível nenhum. Chocado, Wei reconhece, se realmente for um artefato de bônus de experiência sem requisito de nível, seu valor seria astronômico. Qualquer facção que colocasse as mãos nele poderia usá-lo para produzir em massa calouros de elite. Furioso, ele declara, pai, se isso for verdade, não podemos simplesmente ficar de braços cruzados. Se Jin Zhanwei conseguir este item, ou se a família Qin colocar as mãos nele antes, ficaremos completamente para trás. Xin Lu responde, frio, ainda temos tempo, matem ele, esse item pertence à família Xing. Seu filho sorri, sombrio, e aceita. Entendido, eu mesmo vou eliminá-lo. Vamos lavar todas as nossas humilhações passadas. A cena muda para as ruínas da Vila de Névoa Sombria, nos arredores. Uma narração explica. A Vila da Névoa Sombria é um assentamento do mundo antigo. Após a digitalização global, a humanidade se concentrou nas cidades principais, como Chang City. As cidades, os ciclos de teletransporte e os núcleos de masmorras foram gerados pelas novas regras, enquanto as antigas vilas rurais foram completamente abandonadas à natureza selvagem. Xin-Shi e Jiang Mengguai caminham por entre as ruínas cobertas de neblina. Mengguai avisa. Logo à frente está a zona de agressão das mariposas do pesadelo de Névoa Sombria, de nível 13. Jiang Mengguai pergunta se ainda vão continuar avançando. Xin-Shi confirma que vai ficar perigoso se forem mais fundo. Mais uma explicação surge. O raio de agressão de uma mariposa do pesadelo da Névoa Sombria é de 20 metros. Se detectarem movimento contínuo ou cheiro de sangue no ar, eles liberam um pó paralisante e avançam em enxame para sufocar a presa. Xin-Shi ergue o cajado, atento, e afirma, estamos bem em cima dele. O Pacto do Reino Cindido está emitindo o sinal a menos de 50 metros daqui. Assim que travarmos as coordenadas exatas, poderemos abrir a masmorra do Reino Cindido. Na neblina das ruínas, 3 figuras armadas se aproximaram lentamente de Xin-Shi. E Jiang Mengguai também. Xin-Shi percebe a movimentação primeiro, o olhar afiado, enquanto Jiang Mengguai também se mantém alerta atrás dele. Os 3 revelam-se. Um espadachim mascarado de cabelo branco, um homem corpulento empunhando um machado e um líder encapuzado com adagas em punho. O líder comenta, confiante. Quando aceitamos esse contrato, achei que seria difícil de executar. Ele explica que calouros costumam acampar nas zonas seguras logo fora das muralhas da cidade, ou ficam repetindo masmorras de nível 5 sem parar, então raramente conseguem uma chance limpa como aquela. Ele se aproxima ainda mais, os olhos vermelhos brilhando. Nunca esperei que você se afastasse tanto sozinho pela região selvagem. É uma oportunidade única na vida. Confuso, Xin-Shi pergunta do que ele está falando. O líder revela. Você está carregando o item que a família Xing tem um interesse extremo. Eles pagaram explicitamente pela sua vida só para conseguir esse item. Com um golpe rápido da lâmina, ele completa, friamente. Azar o seu, o grupo confirma. Em coro, estamos meio sem dinheiro, então aceitamos o trabalho. Xin-Shi franze a testa, tentando entender. A família Xing não é a mesma família Xing Wei? Ele reconhece que teve alguns atritos com o rapaz, mas isso dificilmente justificaria em um contrato de assassino. Será que é mesmo só por causa de um equipamento? Ele reflete rapidamente sobre suas posses. Seu cajado é um item roxo raro, mas com um requisito de nível tão baixo que seu valor real é mediano. Xin Lu é um combatente de alto nível e membro da Associação do Pacto. Não haveria motivo para ele se importar com aquilo, e mesmo que fosse um item lendário, a família Xin tem dinheiro de sobra para simplesmente comprá-lo, sem precisar recorrer a um assassinato. Fora o cajado, ele só está usando equipamento azul padrão, que vale ainda menos. Seus olhos se estreitam, decidido. Xin-Shi conclui. Tanto faz, não vou ficar remoendo isso agora. Ele ergue o cajado, envolto por uma energia sombria, e declara. Se vocês querem me matar, então eu só preciso matar vocês primeiro. É simples assim. Na entrada do desfiladeiro da Névoa Branca, Xin-Shi e Jiang Mengguai se posicionam diante dos 3 atacantes. Xin-Shi pondera, tenso. O terreno aqui é aberto demais. Isso coloca Mengguai e eu em uma desvantagem enorme. De repente, o assassino encapuzado avança em um salto veloz. A adaga em riste
direto contra Jiang Menguai. Ele agarra por trás, a lâmina encostada em sua garganta. Ele sussurra: garotinha, eu recomendo que você mantenha as mãos longe desse comunicador. Toque nele de novo e eu acabo com você bem aqui. Ela apenas responde em silêncio. Ela então fala sem hesitar: a família Xing te enviou, mas não se deu o trabalho de mencionar quem eu sou. Meu pai é Jiang Zhenwei, chefe e diácono da Associação do Pacto do Destino. Vocês realmente têm o desejo de morrer? O líder encapuzado sorri, debochado, encarando Jiang Menguai. E daí que você é filha dele? Se a enterrarmos aqui, quem vai saber? Shen-Shi comenta, frio, calculando a situação. As coisas realmente ficaram muito mais convenientes depois da digitalização global. Destruir corpos e apagar registros de agressão é moleza. Antes que continuem, ele ergue a mão. Esperem! O líder ri, desconfiado. Está tentando dar um jeitinho, ou só implorando pela vida. Ele completa: pode economizar o fôlego, não somos subornáveis. Neste ramo, reputação é tudo. Shen-Shi então revela: ele finalmente conseguiu um pacto do reino cindido. E só quer ver o desfiladeiro da névoa branca logo ali na frente antes de morrer. Ou não vai conseguir descansar em paz. Aquele lugar tá completamente morto. Se eles o matarem lá dentro, ninguém jamais vai encontrar os corpos e que, depois de mortos, os assassinos ainda podem usar o pergaminho para rodar a masmorra do reino cindido e ficar com todo o saque. Ele sugere: não há uma situação em que todos ganham? Os olhos do líder brilham de interesse. Ó, vamos realmente conseguir um desses para cair? O homem gorducho salta na gargalhada. Olha só, escolhendo o próprio túmulo para nos poupar trabalho. O líder ordena: andando, mostrem o caminho, ou acabamos com vocês agora mesmo. Shen-Shi concorda. Certo, vamos indo. Mas por dentro, ele calcula. Eles são assassinos, seus atributos de velocidade são absurdos. O terreno aqui é aberto demais. Mesmo que ele use invocações e explosão de cadáver sem parar, há uma grande chance de não conseguir prendê-los. Porém, assim que entraram no desfiladeiro da névoa branca, o terreno se estreitou em um gargalo. E dessa forma, eles não vão conseguir escapar nem que criassem asas. Observando de perto, Jiang Menguai também reflete, intrigada. O desfiladeiro é um gargalo enorme, fácil de defender, impossível de atacar e ainda mais difícil de recuar dali. O que será que está passando pela cabeça dele? O grupo avança pela paisagem nebulosa, seguindo o caminho estreito entre as rochas. De repente, uma mariposa demoníaca de escamas de névoa, de nível 13, surge zumbindo no ar. O assassino de cabelo branco reage rápido, cortando a criatura ao meio em pleno voo. O sangue verde espirra pela neblina. Os outros dois observam, surpresos. Seus atributos de ataque são tão altos que você está matando as mariposas demoníacas de escamas de névoa com um golpe só. Devem estar em um nível insano, não é? O homem gordo corta a conversa, irritado. Chega de enrolação, nós três somos assassinos de nível 18. Shen-Shi repete internamente, avaliando as formações. Nível 18. Ele conclui que a diferença de nível não é totalmente intransponível. Desde que use bem o terreno e alterne suas habilidades corretamente, ainda pode matá-los. Ao seu lado, Jiang Menguai se pergunta, preocupada, observando-os. 3 assassinos de nível 18 caçando um calouro de nível 5 e outro de nível 8? Isso é um exagero descomunal. Eles não têm chance nenhuma de vencer isso. Ela se pergunta intrigada. Por que ele tá tão calmo assim? O grupo continua avançando, cada vez mais fundo pelo interior do desfiladeiro da névoa branca. A neblina engolindo seus passos enquanto seguem em silêncio pelo caminho estreito entre as montanhas. A neblina se adensa, e uma sombra ameaçadora surge entre as rochas. O rugido distante de uma criatura se aproxima. A criatura se revela, uma raposa de cauda em chamas de névoa, nível 15, avançando em volta em fogo. A fera salta para atacar o líder, mas se esquiva do ataque. O homem do machado salta sobre a criatura, o que deu abertura para o líder acertar um golpe com sua faca e o gorducho acertar outro. Shen-Shi reflete. Ele já não consegue mais eliminar as raposas de cauda em chamas de nível 15 com um único golpe. Agora precisam encadear habilidades e acertar 2 ou 3 golpes seguidos para derrubar uma. Impaciente, o líder encapuzado se vira para Shen-Shi e exige. Já chegamos? Onde estão as coordenadas exatas? Pare de enrolar. Uma narração revela o plano de Shen-Shi. Aquela bifurcação é extremamente rasa, com apenas 20 metros de profundidade, e termina em um beco sem saída, cercado por paredes de rocha em 3 lados, sem espaço nenhum para manobra. Ele aponta, é bem por aqui, sigam para dentro. Em pensamento, ele conclui, satisfeito. É o lugar perfeito para uma emboscada, como atirar em peixes dentro de um barril. O líder confirma, ansioso. É bem aqui dentro? Ele pensa consigo mesmo. Vamos matá-los. Ficar com o saque e ainda abrir a entrada da masmorra. Tudo em um só lugar. Hoje realmente foi o dia de sorte. O grupo avança apressado pelo desfiladeiro estreito, os passos ecoando contra as paredes de pedra. Shen-Shi reflete com um sorriso discreto. Ele estava tentando descobrir como atraí-los para dentro, mas eles entraram marchando por conta própria, já que estão exatamente na posição certa, e isso só facilita as coisas. Sem hesitar, ele ergue o cajado, e uma explosão de energia sombria irrompe ao seu redor. Crânios brilhantes começam a surgir do chão, dando origem a um exército inteiro de cavaleiros esqueletos que emergem em massa. Os 3 assassinos se viram, confusos, ao perceberem a movimentação atrás deles. O líder pergunta a Shen o que ele pensa que está fazendo. Intrigada, Jiang Menguai pergunta baixinho por que ele invocou esqueletos daquele jeito, do nada.
Os 3 assassinos caem na gargalhada, debochados, perguntando se ele tá pensando em trocar uns socos antes de correr. E acabar morrendo, é claro. E zombam que ele tá apostando tudo em 2 pilhas de ossos frágeis. O bandido comenta que já esperava que um moleque como aquele não fosse simplesmente se render e morrer. Mas confessa que não imaginava que seria tão patético assim. Com um sorriso confiante, Shenxi diz que Ano pretende trocar socos. Ele só pretende mandar os 3 direto pro inferno ali mesmo. Erguendo o cajado, ele reforça: não há necessidade de troca de golpes. Ele já vai despachar todos eles agora. O homem do machado ri, debochado. Garoto, toda a sua educação foi pro lixo? Ele entende a diferença de nível entre eles? Isso é destino, não é algo que coragem consiga superar. O líder encapuzado completa, cínico. Só você, querendo matar os 3? Isso é simplesmente um sonho de idiota. Observando a cena, Jiang Menguai se pergunta, tensa, se ele está desesperado. Um mago das sombras de nível 8 contra 3 assassinos de nível 18, praticamente sem chance nenhuma de vencer. Shenxi se vira para ela e avisa, seco, recue. Ela reage, surpresa, sem entender. Ele ergue o cajado novamente e ativa sua magia. E invocar sombra, de novo. Os assassinos arregalam os olhos, chocados. Ele está invocando de novo? Um exército colossal de esqueletos começa a se formar, preenchendo cada canto do desfiladeiro estreito. O líder sente um arrepio, murmurando para si mesmo que algo está muito errado ali. Diante de todos, a horda se revela em toda a sua extensão, cobrindo completamente o terreno. 2 dos assassinos gaguejam, incrédulos. Isso também é magia básica de invocar morto-vivo? Como pode haver tantos assim? O líder entra em pânico, gritando, droga, esse moleque não tem recarga nenhuma na invocação dos mortos-vivos. Matem ele rápido, enquanto ele ainda está só no nível 8. Se não o matarmos agora, estamos acabados. Enquanto o caos se instala, Jiang Menguai finalmente compreende tudo. Então é assim que funciona. Uma legião de mortos-vivos sem tempo de recarga. Não é à toa que ele conseguiu limpar sozinho a caverna da toupeira gélida. Entrando em uma masmorra de nível 5 com uma formação dessas. É como um trator avançar sem parar. Nenhum monstro seria capaz de resistir. Desesperados, os 3 assassinos avançam com tudo contra Shenxi, as lâminas erguidas, tentando qualquer chance de acertá-lo antes que seja tarde demais. Mas Shenxi está pronto e grita com força. Explosão de cadáver, enquanto o exército de esqueletos se joga contra os assassinos. A explosão consome 3 assassinos. Suas barras de vida despencam diante da fumaça vermelha. Shenxi ordena, firme, avancem. Um cavaleiro esqueleto blindado, muito maior que os demais, lidera a investida, enquanto o resto do exército avança atrás dele, com Shenxi e Jiang Menguai observando de longe. O desfiladeiro inteiro é sacudido por outra explosão. Desesperados, os assassinos gritam. Se isso continuar, vamos ser despedaçados vivos. Estamos perdendo vida rápido demais. Em meio à poeira, o assassino de cabelo branco salta com as 2 lâminas no punho, ativando sua habilidade. Golpe das sombras. Jiang Menguai grita, alarmada. Golpe das sombras. Shenxi, cuidado! O assassino desce com tudo, cravando o golpe certeiro sobre ele, sorrindo, convencido. Acertei! Mas, para seu choque, a barra de vida de Shenxi permanece intacta. O assassino gagueja, suando frio. Tudo bem não conseguir matar um golpe só, mas por que ele não perdeu vida nenhuma? Como isso é possível? Ele tenta novamente, girando as lâminas. Investida tripla, cravando golpe após golpe contra Shenxi, que permanece impassível, sem qualquer sinal de dano. Atrás dele, seus cavaleiros esqueletos se aproximam silenciosamente. Shenxi sorri, quase com pena, e murmura, sinto muito mesmo. Ele explica, tranquilo. As habilidades dele são inúteis contra ele. Ele esclarece que sente a dor dos golpes, mas toda a investida não causou danos. Uma narração esclarece, 2 habilidades, 4 instâncias de dano. Tudo transferido para os cavaleiros esqueletos através do traço guardião do Pacto de Almas. Shenxi segura o assassino pelo ombro e pergunta, calmo, para onde você pensa que vai? O homem entra em pânico, tentando fugir. Ele é louco, esse cara é um lunático. Os cavaleiros esqueletos se erguem no alto, prontos para desabar. Uma explosão avassaladora consome tudo ao redor. O corpo do assassino de cabelo branco é arremessado pelos ares, suas lâminas voando longe. Ele despenca sem vida, o pescoço marcado por um ferimento fatal, caindo inerte sobre as rochas do desfiladeiro. Shenxi encara o último assassino restante, ajoelhado diante dele, e pergunta, frio, você é o único que sobreviveu. Como você quer sair dessa? Ele completa, lutar até a morte ou se ajoelhar. O assassino gagueja. Em pânico, o homem implora. Não me mate, eu tenho dinheiro, eu te dou dinheiro. Desesperado, ele continua. Ainda tenho equipamentos, eu te dou todos os equipamentos também. Eu estou implorando, não me mate. Shenxi sorri, frio, e responde. Se eu te matar, tudo isso vai ser meu de qualquer jeito. Não foram vocês mesmos que me ensinaram essa regra primeiro? Ele ainda pergunta. Se fosse eu no seu lugar, implorar por misericórdia faria você deixar-o ir? Ajoelhado, ele diz. Claro, eu deixaria sim. Shenxi o encara, sério, e declara. Eu odeio mentirosos. No instante seguinte, uma explosão vermelha consome o assassino por completo. O corpo desaparece em meio aos destroços. Sua barra de mana se recupera lentamente, enquanto Shenxi permanece de pé em meio à destruição. Jiang Menguai se aproxima e Shenxi diz que este é o desfiladeiro
desfiladeiro da névoa branca. Raposas de cauda em chamas da névoa podem saltar a qualquer momento, então não podem baixar a guarda. Ele diz tranquilo: vou deixar alguns esqueletos extras como garantia. Ela então muda de assunto de repente. Por que você tá distraída? Comece a contar o saque. Combinamos 30 por 70, então se apressa. Ela reage confusa. Hein? Ele se ajoelha ao lado de um dos corpos e abre uma bolsa de saque. O sistema revela. Adquirido. 85.000 moedas de ouro. Equipamento roxo exclusivo de assassino mais 20. Equipamento azul mais 5. Shen-Shi arregala os olhos. Uau! Observando tudo, Jamenguai pensa consigo mesma, incomodada. Comparada com a dele, minha classe oculta parece até modesta. Shen-Shi termina de contar e anuncia, animado. Terminei de contar. O total dá 150.000 moedas de ouro. Com a divisão de 30 por 70, isso dá 45.000. Mas Jamenguai recusa. Eu não preciso das moedas de ouro. Pode ficar com tudo. Surpreso, Shen-Shi segura o ouro e pergunta. Tem certeza que não quer? E esse equipamento de assassino, também não quer? Ela reafirma. Eu não quero nada disso. Você salvou minha vida. Considere isso um presente de agradecimento. É todo seu. Shen diz animado. Então tá decidido. Agora, vamos correr a masmorra do Reino Cindido. Eu fico com toda a experiência pra você. Eu só quero os itens e as moedas de ouro. O grupo avança pela vegetação enevoada. Jamenguai seguindo logo atrás, cercada pelos cavaleiros esqueletos que protegem Shen-Shi de todos os lados. De repente, ela grita alarmada. Cuidado! Uma raposa de cauda em chamas da névoa, de nível 15, salta contra Shen-Shi. As presas em chamas prontas para atacar. O choque é violento. Fogo e poeira explodindo no ar, até que a fera cai derrotada aos seus pés, imóvel. O grupo continua atravessando o território, cercado por javalis, corvos, hienas e serpentes. Mas o exército de esqueletos lida com tudo sem esforço. Jamenguai observa a cena, incrédula, pensando consigo mesma que nunca imaginou que atravessar um território de monstros de nível 10 ou mais seria assim tão fácil. Ela se vira para Shen-Shi, ainda perplexas. Shen-Shi, como você... Mas se contém, decidindo não insistir. Deixa pra lá, já que ele não quer compartilhar informações sobre a própria classe, ela não deveria ficar bisbilhotando. Shen-Shi percebe o olhar dela e pergunta, você tá com algo na cabeça? Ela nega na hora. Não, e muda de assunto rapidamente. Vamos correr a masmorra do Reino Cindido. Uma explicação surge. Logicamente falando, a masmorra aberta pelo Pacto do Reino Cindido, de nível 10, equivale em dificuldade a uma masmorra de grupo de nível 10. Um Mago das Sombras de nível 8 e uma Andarilha do Vazio de nível 5 não deveriam forçar as entradas sozinhos. A maioria das pessoas prefere vender o pacto ou contratar jogadores de nível mais alto para serem carregados. Além disso, masmorras do Reino Cindido são diferentes das masmorras de grupo comuns. Enquanto masmorras de grupo podem ser feitas sozinho, as de Reino Cindido exigem obrigatoriamente um grupo de 2 a 5 pessoas. Jamenguai, sozinha com seus pensamentos, murmura, entre irônica e resignada. Shen-Shi só a arrastou para o grupo para cumprir o número mínimo de jogadores. Ele nem espera que ela cause dano algum. Numa fantasia cômica, ela se imagina chorando. Fui arrastada até aqui só para completar o número. 10 minutos depois, o grupo já está pronto diante do portal da masmorra. Shen-Shi confirma a entrada no painel. Entrar na masmorra, sim ou não? Um vórtice se abre diante deles. Jamenguai declara, confiante, eu acredito em você. Os dois atravessam o portal juntos, e seus corpos são consumidos pela energia brilhante. Do outro lado, seus pés tocam o solo empoeirado. Diante deles, se revela um desfiladeiro rochoso, e ao longe, criaturas monstruosas de pedra avançam lentamente. Jamenguai arqueja. É o mastim de rocha blindado do nível 10. O sistema confirma a identificação. Mastim de rocha blindado, nível 10. Uma explicação surge. Masmorras do Reino Cindido são independentes das masmorras normais, com níveis fixos e monstros aleatórios. Existe apenas um chefe e alguns monstros comuns, sem monstro de elite. Jamenguai avisa, séria. A velocidade de ataque deles não é alta, mas as investidas são extremamente violentas. Eles também têm armaduras grossas e altura de defesa. Então é bom ter cuidado. Shen-Shi ergue a mão, indiferente ao aviso, e declara, não importa, vamos começar. Shen-Shi ergue o cajado, e seu exército de sombras se materializa ao redor dele. Os cavaleiros esqueletos avançam em formação, enquanto o imenso mastim de rocha blindado ruge diante deles. Shen-Shi grita a ordem. Matem! Os esqueletos avançam e golpeiam a fera, mas o ataque mal deixa marca. Nenhum arranhão sequer. A armadura de pedra de mastim de rocha blindado tem uma defesa extremamente alta, e os ataques contundentes dos soldados ósseos causam quase nenhum dano. Jamenguai se oferece para ajudar, mas Shen-Shi recusa na hora. Não precisa. Magoada, ela pensa consigo mesma, emburrada. Ela tá me tratando como peso morto. Sem se abalar, Shen-Shi ativa sua outra habilidade, e os esqueletos avançam detonando um após o outro contra o mastim. Uma explicação surge. Explosões de cadáver em cadeia são um contraponto perfeito para aquela armadura grossa. O dano em explosão rompe facilmente a defesa da criatura. Satisfeito, Shen-Shi comenta, convencido. Viu só? Não aguentou nenhum golpe. Ele ainda teria provocado Jamenguai. Já que você não vai dividir equipamento nem ouro comigo mesmo, é só encarar isso como um passeio tranquilo. Ela apenas responde em silêncio.
Uma explosão avassaladora consome o mastim de rocha blindado por completo. O sistema confirma. Grupo eliminou com sucesso o mastim de rocha blindado. 180 pontos de experiência ganhos. Shenxi arregala os olhos. O quê? Jiang Menguai, incrédula, pergunta. Você tá falando sério? Animado, Shenxi exclama que aquilo é muito mais experiência do que ela esperava. E calcula. É quase 3 vezes mais do que se ganha com a topeira gélida de nível 5. E a dificuldade não é tão maior assim. Um verdadeiro tesouro. Ela completa. Mesmo considerando a penalidade de nível, o monstro selvagem dá no máximo 30 pontos de experiência aqui. Treinar neste lugar é pelo menos 6 vezes mais eficiente. Confiante, ele conclui. Então o resto disso vai ser moleza. Mais explosões consomem o campo de batalha. As notificações de experiência se acumulam rapidamente, uma após a outra. 2 outros mastins são pegos na explosão seguinte, rugindo antes de cair. Mais experiência sendo somada no total. No chão, o saque se revela. Peças de armadura, uma espada, um machado, botas, todos espalhados pelas rochas. Uma explicação surge. Masmorras do Reino Cindido não só oferecem experiência massiva, como também têm taxas de drop significativamente maiores que masmorras normais. Só farmando aquele grupo de monstros comuns, eles conseguiram mais de 10 peças de equipamento azul, e até uma peça roxa. Shenxi ergue uma grande machado, examinando o peso do item, enquanto Jiang Menguai se ajoelha para conferir uma peça de armadura. Ele reflete pensativo. É uma pena que todos os atributos favoreçam a armadura pesada e o elemento de terra e pedra. Completamente inúteis para usuários de magia como eles. Mas vendendo tudo isso na casa de leilões, com certeza vai render um bom dinheiro. São itens bem valiosos. Mais uma explosão ecoa, e a experiência é somada mais uma vez. De repente, Jiang Menguai para, surpresa. Espera, acho que tô sentindo algo. Shenxi pergunta, o que é? Um grande painel holográfico se ilumina diante dela. Jiang Menguai subiu para o nível 6. Shenxi solta um grito de espanto. Uau! Adiante, ela sorri, animada. Eu subi de nível! Eu cheguei ao nível 6! Shenxi sorri orgulhoso. Parabéns! Ela agradece a ele por tê-la chamado para o grupo. Eu nem fiz nada para ajudar. Ele responde que ninguém jamais queria formar equipe com ele, então não consegue simplesmente agradecer. Jiang Menguai sorri de volta feliz. Enquanto avançam, ela avista algo no horizonte e aponta. Olha, tá bem ali! Diante deles, uma criatura colossal se ergue entre as rochas. O Rei dos Mastis. Chefe da masmorra, nível 15. Um leão gigante de pedra dourada. Imponente, dominando toda a paisagem à sua frente. Shenxi e Jiang Menguai avançam lado a lado, liderando o exército de esqueletos rumo ao confronto final. Os cavaleiros esqueletos avançam com os olhos blindados, brilhando, e uma explosão avassaladora consome o campo de batalha assim que o ataque é desferido. O Rei dos Mastins ruge de dor. O sistema revela suas habilidades: condensação de armadura de pedra para defesa e o uivo estilhaçador de pedra para ataque. Apesar do golpe, sua barra de vida permanece quase intacta. Shenxi observa surpreso. Ele acumulou uma quantidade de armadura quase igual à própria vida. Isso significa... Ele ergue o cajado, determinado. Então eu realmente posso te machucar, não é? Seus esqueletos avançam com tudo, gritando em uníssono, e mais uma explosão devastadora consome a fera. O Rei dos Mastis geme de dor. Sua armadura se estilhaça pedaço por pedaço, até que sua barra de vida despenca por completo. Diante de um portal giratório que se abre no ar, Shenxi e Jiang Menguai observam a cena juntos. O sistema confirma. Grupo eliminou com sucesso o mastim de rocha blindado. 500 pontos de experiência ganhos. Os dois se entreolham, chocados com o resultado. Diante deles, o saque completo se revela. 2 equipamentos azuis, 2 equipamentos roxos, uma pilha de moedas de ouro e um equipamento dourado. Uma peça de armadura pesada com o emblema de um mastim. Shenxi vibra, animado. Equipamento dourado, mesmo sendo uma armadura pesada com atributos de terra e pedra. Vendendo isso na casa de comércio, com certeza vão render pelo menos 100 mil moedas de ouro. Jiang Menguai comenta, impressionada. Você tem uma sorte incrível. Mesmo com as altas taxas de drop de uma masmorra de Reino Cindido, a chance de o equipamento lendário cair é pateticamente baixa. Conseguir um desses é excepcionalmente raro. Os dois atravessam um portal juntos, moedas de ouro voando ao redor deles. Shenxi grita, animado. Vamos embora! A cena muda para a mansão da família Sheng. Lá dentro, Shenlu conversa com o filho, ainda em sua armadura. O filho tenta acalmá-lo. Pai, não se preocupe tanto. Aqueles 3 assassinos podem só ter ativado manualmente o modo de não perturbe. Isso não significa necessariamente que algo aconteceu com eles. Shenlu apenas resmunga. Tenso, Shenlu questiona. Ficaram offline por vontade própria? Eu os enviei para matar Shenxi, e eles não mandaram uma única palavra de volta. Não reportaram o progresso da missão, nem confirmaram se Shenxi está morto ou vivo. E ainda assim, os 3 decidiram ficar offline coletivamente bem nesse exato momento? Ele pergunta desconfiado. Você realmente acredita que uma coincidência dessas possa acontecer? Ele continua. Mas se eles realmente estão mortos, como isso aconteceu? O alvo deles era o Mago das Sombras de nível 8, Shenxi, além de um calouro de nível 5. Com a força combinada dos 3, como eles poderiam ter sido derrotados em vez disso?
A menos que alguém mais tenha interferido? Será que a família Jiang? Será que a família Jiang interveio para ajudar Xixen? Shenlu prossegue, preocupado. E a pergunta mais crítica de todas é: Shenxi está morto ou não? E será que eles conseguiram colocar as mãos naquele equipamento sem requisito de nível que eu mandei recuperar? O filho, então, tem um estalo repentino. Pai, acabei de pensar em algo. E se aqueles 3 realmente conseguiram equipamento sem requisito de nível de Shenxi, ficaram gananciosos, nos traíram e fugiram com ele? Afinal, aquele equipamento não tem preço. É inevitável que fossem tentados por ele. Shenlu explode de raiva. Lixo! Todos eles são um bando de lixo. Como não considerei essa possibilidade antes? Se eles realmente ousaram fugir com aquele equipamento, eu vou despedaçá-los em 10.000 pedaços e espalhar suas cinzas ao vento. Nesse instante, um criado interrompe na sala. Senhor, jovem senhor, más notícias. Acabou de chegar as informações. Shenxi e Jiang Manguai retornaram de fora da cidade. Ambos estão são e salvos, sem um único arranhão sequer. O filho, chocado, exclama. O quê? Eles voltaram vivos? Shenlu ficou sério. Shenxi realmente voltou vivo. Aqueles 3 pedaços de lixo, exatamente como esperava. Eles fracassaram. O filho pergunta, confuso. Shenxi? Shenxi não tá morto? Então aqueles 3 ou estão realmente mortos, ou ficaram offline por conta própria. Vai ser difícil fazer qualquer movimento contra ele depois disso. Shenlu diz que isso não é o que você deveria estar se preocupando agora. Deveria se preocupar com a informação vazando. Contratar assassinos para matar um profissional é um crime grave se for exposto. O filho pergunta, inseguro. Pai, o que devemos fazer sobre isso então? Shenlu decide. Vamos deixar esse assunto de lado por enquanto. Ficar de olho nas notícias e continuar tentando contato com aqueles 3. Quero saber tudo o que aconteceu hoje. Não deixem escapar um único detalhe. A cena muda para a mansão da família Jiang, um imponente conjunto de arquitetura tradicional japonesa. Lá dentro, Luo Fan, membro central da Sucessão do Pacto do Destino, conversa com Jiang Zhenwei. Nesse instante, Jiang Manwei entra pela porta. Tio Lu, você tá aqui? Jiang Zhenwei se vira, irritado. Garota, onde você andou se metendo? Confiante, Jiang Manwei caminha em direção a eles, em seu traje de combate. Eu não te contei? Fiz planos com uma amiga para correr masmorras? Ai, por sinal, pai, eu já tô no nível 6. Jiang Zhenwei arregala os olhos, chocado. Nível 6? Lan Feng desanimado. É apenas o segundo dia e você já tá no nível 7. Realmente o aluno superou o mestre. Ela agradeceu o tio e respondeu o que seu pai falou. Se eu desse o meu melhor, eu seria um filho muito mais valioso do que minha irmã. Não quero atrapalhar a conversa já atrapalhando. Zhang Jiwei diz que tem assuntos urgentes para conversar com o tio Lu. Ela então se senta à mesa com seu livro, enquanto Luo Fan permanece ao fundo. Sozinha com seus pensamentos, ela se pergunta, hesitante. Será que devo contar pro meu pai e pro tio Lu sobre Shenxi? Lu retorna à conversa. Existem 2 problemas cruciais no momento. O primeiro é a estratégia para a masmorra da investida de nível 60, a Cordilheira do Dragão Negro. O segundo é a guerra nacional que se aproxima, daqui a um mês. Jin Zhenghei, bebendo seu chá, pondera. Já que essa é atualmente a masmorra de investida de nível mais alto, todos os países estão desesperados para limpar a Cordilheira do Dragão Negro. Mas a dificuldade é simplesmente alta demais, e as baixas têm sido pesadas. Eles não podem se apressar com isso. Suando frio, Lu retruca. Não se trata de pressa. Elas simplesmente não podem se dar ao luxo de atrasar mais. Ontem mesmo, o país A já garantiu a primeira conquista da dificuldade normal do Dragão Negro. Ele reflete, amargo, em pensamento. Se Lu Zening não tivesse adoecido de repente, não teria sido a vez deles de assumir a liderança. Zhenwei questiona. Já que o país A conseguiu a primeira conquista do Dragão Negro, eles não vão conseguir o equipamento exclusivo do Dragão Negro também? É assim que armarem suas forças em larga escala com este equipamento, a diferença só vai aumentar quando a guerra nacional começar, e o país C vai cair de novo em uma posição passiva. Lu concorda, é exatamente isso que mais o preocupa. O país C não entra entre os 3 primeiros da Guerra Nacional há 3 anos consecutivos. Se a classificação cair de novo, os recursos vão ser cortados ainda mais, formando um ciclo vicioso sem fim. E o país A não é o único de olho neles. Um silêncio pesado toma conta da sala. Zhenwei quebra o silêncio. Então você veio até mim porque precisa da minha ajuda? Se o país precisar de mim, partirei para a capital imediatamente e vou entrar para a equipe que está limpando a Cordilheira do Dragão Negro. Lu esclarece. O país A só conseguiu limpar o Dragão Negro forçando a passagem com táticas de ondas humanas, mas eles não podem simplesmente jogar vidas fora daquele jeito. Luo Fan responde, modesto. Velho Jiang, vim dessa vez só para te colocar em dia e te avisar, nada mais. Enquanto isso, sentada ao fundo, Jiang Manguai reflete em silêncio, a imagem de Shenxi cercado por seu exército de esqueletos passando por sua mente. Se Shenxi conseguir crescer rapidamente dentro deste mês, a situação pode ser diferente. Ela continua pensando, deixando de lado quaisquer habilidades que ele ainda possa desbloquear, só as invocações intermináveis de esqueletos combinados com a explosão de cadáver já equivalem ao poder de fogo de um pequeno grupo. E essa é apenas sua estimativa mais conservadora sobre a força dele. Se ele estiver disposto a servir ao país, o impacto que causaria seria absolutamente sem
sem precedentes. Claro, a condição é que ele consiga crescer rapidamente ao longo deste próximo mês. Animada com a ideia, ela pergunta em voz alta: e se existisse alguém capaz de virar o resultado da Guerra Nacional sozinho? Alguém capaz de desempenhar um papel avassalador para limpar a Cordilheira do Dragão Negro, ou até mesmo limpá-la completamente sozinho? Que tipo de tratamento essa pessoa receberia? Luo Fan respondeu surpreso: uma única pessoa jamais poderia decidir o resultado da Guerra Nacional. Isso não é algo que uma única classe e um único equipamento possa determinar. A Guerra Nacional é uma disputa de força total de toda uma nação. Zhang Xinwei reforça: exatamente, Mengguai. Pare de deixar sua imaginação correr solta. Mesmo que ela tenha uma classe oculta, uma masmorra de investida em larga escala como a Cordilheira do Dragão Negro não pode ser limpa sem a cooperação de todos. Nesse estágio, é simplesmente impossível que uma única pessoa desempenhe um papel vacilador daquele jeito. Sem se intimidar, Zhang Wenguai insiste: calma, ela só tá dizendo e se? Se realmente existisse uma pessoa assim, que tipo de tratamento ela receberia? Luo pousou o dedo sobre a mesa, pensativo. Ele responde à sobrinha: se essa pessoa realmente existisse, ele não saberia estimar o tratamento exato que receberia, mas garante que seria considerado um gênio de elite, alguém em que o país C investiria todos os recursos da nação para cultivar. Ele completa que a palavra tratamento nem faria justiça ao caso. O país o trataria com honras de estado. E dentro das fronteiras do país C, ele poderia fazer quase tudo o que quisesse. De repente, Jin Menguai se levanta de um salto e declara decidida: eu vou treinar. Shen Lu e Jiang Xinwei trocam olhares surpresos com a reação repentina dela. A cena muda para a caverna do Templo de Gelo. Em dificuldade difícil, no interior gelado da masmorra, Shen-Chi está dominando sozinho outra masmorra. Seus olhos permanecem firmes, focados, sem hesitação. As notificações do nível disparam rapidamente diante dele. Nível 8, 9, 10, um após o outro. No meio do combate, os esqueletos continuam matando mais ratos de gelo. E a experiência se acumula, mais 80 pontos, repetidas vezes. O sistema confirma: nível elevado com sucesso para o nível 10. Shen-Chi grita, satisfeito, em meio aos destroços de um colossal guerreiro blindado derrotado. Nível 10. Do corpo da criatura surge um item de saque, um equipamento roxo raro, um par de botas mágicas. Shen-Chi comenta, animado, que é exatamente o que precisava. Ele equipa as botas na hora, a energia roxa envolvendo seus pés. Ele pensa consigo mesmo que ao alcançar o nível 10, ele pode desbloquear a primeira habilidade de controle do Mago das Sombras, Guerra do Submundo. Os detalhes da habilidade se revelam: 2 minutos de recarga, custo de 10 de mana, libera tentáculos sombrios que prendem unidades inimigas por 3 segundos, e os efeitos de controle podem se acumular infinitamente. Shen-Chi reflete sobre a sua nova aquisição. Garra do Submundo é uma habilidade de controle básica para o Mago das Sombras. O núcleo do sistema mágico nunca foi o dano explosivo, e sim o controle. Ditar o ritmo da batalha deixa o inimigo sem escolha, a não ser massacrado. Ele pondera que uma prisão de 3 segundos pareceria insignificante para qualquer outro, mas para ele, sem tempo de recarga, lançamentos infinitos dentro de um raio de 10 metros, as prisões podem se acumular e se renovar sem parar. Enquanto sua mana aguentar, o inimigo nem vai ter o direito de mover um único dedo. Ele só precisa ficar parado e colher os resultados, nada mais. Um novo traço dourado se revela diante de Shen-Chi. Nível 10, Mão do Infinito. O efeito é revelado: a cada inimigo eliminado, o alcance de conjuração aumenta em 1 metro, sem limite máximo, permitindo ataques a distâncias absurdas. Surpreso, Shen-Chi repete, incrédulo: matar um monstro aumenta o alcance em 1 metro, e não especifica nenhuma habilidade? Ele percebe, maravilhado. Esse traço se aplica a todas as habilidades. Caminhando pela neve, cercado por seu exército, ele reflete sobre o potencial daquilo. No final do jogo, matar 1 milhão de monstros significa aumentar seu alcance de conjuração em 1 milhão de metros. Quando ele conseguir invocar tiranos ósseos e dragões ósseos abissais, massacrar uma cidade inteira a 1000 km de distância, vai bastar um simples aceno de mão. Ele continua sorrindo. Depois de desbloquear novas habilidades, com este traço, tirar a cabeça de um inimigo a 1000 km de distância será algo trivial. Por enquanto, basta limpar mais algumas masmorras para que seu alcance cubra facilmente centenas ou até milhares de metros. Com um sorriso travesso, ele solta uma risada. Ah, que bom, então eu sinto muito mesmo. Shen-Chi lidera seu exército de cavaleiros esqueletos e grita: filhotes de toupeira gélida, vocês encontraram um lugar perfeito para morrer. O combate se desenrola em sequência, os esqueletos abatendo as toupeiras uma atrás da outra, a experiência se acumulando a cada golpe certeiro. Seus passos ecoam sobre a neve, levantando poeira gelada. Diante dele, o rei das toupeiras gélidas ruge, ameaçador. Shen-Chi o encara, sorrindo. Rei das toupeiras gélidas, nos encontramos de novo? Ele ergue a mão e ativa sua nova habilidade, Garra do Submundo. Mãos sombrias explodem no ar, prendendo a fera por completo. Uma narração confirma: a prisão de 3 segundos se encadeia perfeitamente com o próximo lançamento. Sem dar chance de reação, Shen-Chi ativa a habilidade mais uma vez, Garra do Submundo. Mais tentáculos surgem, mantendo o rei completamente imobilizado, rugindo de fúria sem conseguir se mover 1 centímetro sequer. Shen-Chi avança com seu exército, o cajado brilhando, e grita: explosão de cadáver! Uma explosão de fogo avassaladora consome toda a área.
Os esqueletos detonando em chamas contra a criatura presa. O rei das toupeiras gélidas solta um último rugido, engolido por completo pelo inferno de fogo e sombras. O sistema confirma. Subjugação do rei das toupeiras gélidas, bem sucedida. Os números finais aparecem. Masmorras em dificuldade difícil. 300 toupeiras normais, 30 toupeiras de elite, um chefe e um alcance de conjuração de 314 metros. Shen-Shi reflete, satisfeito. Dentro de 300 metros, prisões infinitas. Até classes de longo alcance só podem ficar paradas esperando a morte, incapazes de tocar um único fio de cabelo dele. E com a explosão de cadáver, é morte instantânea. Se encontrasse aqueles 3 assassinos agora, eliminá-los seria moleza. Cercado por seus esqueletos, ele avisa: estou faminto, vamos encerrar o treino por hoje. Diante da casa de comércio, Shen-Shi pensa sorrindo. O equipamento que ele saqueou nos últimos 2 dias deve render um bom dinheiro. Já dentro do estabelecimento, ele calcula 220 mil moedas de ouro. Usar isso para comprar itens e equipamentos só traria um impulso temporário, mas sua velocidade de evolução já supera de longe qualquer melhoria de equipamento. Então não vale a pena desperdiçar tempo e recursos nisso agora. Ele decide esperar até alcançar um nível mais alto, quando os atributos bônus de um equipamento de elite realmente teriam trazido um salto de qualidade. Comprar depois não vai ser tarde demais, essa é a estratégia ideal. De volta ao orfanato, Shen-Shi chama: cuidadora, eu voltei. Ela se aproxima, sorridente, segurando uma fruta. Fui até o pomar colher essas para você. Não sei no que você andou tão ocupado, mas precisa garantir que está se alimentando bem, tá bem? Shen-Shi responde carinhoso. Sim, eu sei. Ela toca seu rosto, gentil. Vá andando agora. Volte para o seu quarto e descanse um pouco. À noite, já no quarto, Shen-Shi se joga na cama, relaxado, comendo uma laranja. Ele reflete: embora o Mago das Sombras seja apenas uma classe comum, com um sistema de traços, isso já é mais do que suficiente para esmagar qualquer classe oculta. Conforme mais traços forem desbloqueados, ele precisa se esforçar mais para subir de nível. Ele começa a se rolar de um lado para o outro de forma engraçada. Tio Lu, eu vou definitivamente ficar forte o bastante para ficar ao seu lado e lutar junto com você. De repente, se levanta assustado. Uma figura escala pela janela. É Jiang Menguai. Ele reage surpreso. Senhorita Jiang, pular a porta e escalar minha janela no meio da noite? Só para me assustar? Ela ri. Eu só estava testando as habilidades da minha classe. Shen-Shi retruca. Habilidades de classe oculta não foram feitas para escalar paredes. Ela aterrissa no chão do quarto ajoelhada e se levanta, olhando ao redor surpresa. Ela imaginava que o quarto de um garoto seria uma bagunça total, mas não esperava que fosse tão organizado assim. Shen-Shi cruza os braços, incomodado. Isso é um estereótipo. Esquece isso. Você não veio até aqui só para inspecionar meu quarto, veio? Jiang Menguai sorri. Claro que não. Eu só vim te perguntar. Você queria servir o país? Shen-Shi arregala os olhos, em choque, suando frio. Servir o país? Jiang Menguai insiste. Exatamente isso. Como entrar para a Associação do Pacto do Destino e servir oficialmente o país. Shen-Shi pondera que essa não é bem uma decisão que ele possa tomar sozinho. Ela continua, animada. Quer que o pai dela mova alguns contatos por ele, para que sua velocidade de evolução fique muito mais rápida do que já está agora. Além disso, ele teria acesso a recursos de cultivo que incontáveis pessoas só podem sonhar em conseguir. Muito mais eficientes do que ficar rodando masmorras e acumulando recursos sozinho. Shen-Shi reflete em silêncio. O convite de Jiang Menguai já foi uma obsessão inalcançável para ele. Mas agora, mesmo sem ela, ele poderia entrar para a guilda por conta própria. Ele reconhece, porém, que sua confiança atual vem do sistema de traços, não da progressão natural de sua classe. Uma lâmina exposta jamais se quebra com facilidade, e enquanto sua base não estiver segura, ele não pode revelar essa habilidade fora do comum para ninguém. Ele agradece o convite, mas explica que conhece seus próprios limites, e que agora não é o momento certo para entrar na associação. Jiang Menguai insiste. Com as habilidades dele, a associação certamente arranjaria uma nova residência, e ele não precisa mais ficar preso naquele lugar. Shen-Shi responde, sério, não há nada de errado com o orfanato, foi lá que ele cresceu. Percebendo o deslize, Jiang Menguai entra em pânico, murmurando consigo mesmo que falou besteira e que não quis dizer daquele jeito. Mudando de estratégia, ela argumenta. A tentativa de assassinato fracassada da família Xing só vai levar a sua segunda tentativa muito mais cuidadosa. Não importa o quão forte ele seja, o inimigo se esconde nas sombras, tornando impossível se defender de forma eficaz. Shen-Shi murmura pensativo, reconhecendo que as preocupações dela são válidas. Ele não é verdadeiramente invencível, já que a transferência de dano do Guardião do Pacto exige uma invocação ativa para funcionar. Se for pego sozinho e desprotegido, um assassino de alto nível poderia tirar sua vida em silêncio. Sentindo que finalmente há uma brecha, Jiang Menguai continua. Além disso, a guerra nacional está apenas a 1 mês de distância, e o país C está lutando para se manter na arena global, principalmente porque Lu Zeni, o herói da Associação do Pacto do Destino, de repente adoeceu gravemente. Shen-Shi regala os olhos, chocado. O quê? Ele pergunta, tenso. O que aconteceu com Tio Lu? Ela estranha. Tio Lu? Shen-Shi se explica. Ele não é o herói nacional? Ele só sente uma certa proximidade com o nome. De qualquer forma,
Ele pergunta que doença o acometeu e se é grave. Jiang Menguai admite que não sabe ao certo, só ouviu o tio Lu mencionar que contraiu uma doença severa, o que deu aos outros países uma brecha para atacar primeiro. Decidido, Shen Shi declara: leve-o para conhecer o pai dela e esse tio Lu. Se eles mostrarem sinceridade o suficiente, ele naturalmente não recusaria servir o país. Em pensamento, porém, ele desconfia. Com a subjugação do Dragão Negro e a Guerra Nacional tão próximas, o tio Lu adoecer justo agora parece coincidência demais. Animada, Jiang Menguai comemora. Ótimo, vamos, arrume as suas coisas e vamos para minha casa. Shen Shi se surpreendeu. Hã? Vamos agora mesmo? Ela ri. Quando mais seria? Olha a hora, ele ainda quer dormir tranquilo? Vamos, vamos! Quando chegarem lá, ela vai pedir à cozinha para preparar algo bom para repor as energias dele. A cena muda para a residência da família Sheng, imponente sob o céu noturno, guardada por 2 vigias empunhando machados. Lá dentro, Jiang Zenwei bebe ao seu lado de Luo Feng, a cabeça latejando. Droga, esquece isso! Ele não vai mais ficar pensando naquilo, é melhor só beber. Uma voz ecoa. Pai, Jiang Zenwei se vira. Menguai, já é tarde. Por que você não está descansando? Ao notar quem está atrás dela, ele arregala os olhos. Shen Shi? Em pensamento, ele reflete, desconfiado. Não é à toa que Menguai tinha aquele olhar de quem sabia de algo mais cedo. Será que os dois estão namorando? Será que essa garota realmente trouxe o namorado para casa a essa hora? Jiang Menguai anuncia. Pai, eu trouxe o Shen Shi. Ele cumprimenta, nervoso. Olá, tio Jiang. Dramático, Jiang Zenwei solta uma lágrima. Então você foi correr a masmorra com Shen Shi? Sua danadinha. E escondendo o segredo de mim. Uma filha crescida realmente não pode mais ser mantida em casa. Confusa, Jiang Menguai se pergunta se o pai bebeu demais. Shen Shi, suando frio, pensa consigo mesmo por que o Sr. Jiang parece um fazendeiro vendo seu repolho premiado sendo destruído por um porco. E que, pelo visto, o porco da história é ele. Jiang Zenwei convida educadamente. Colega Shen, por favor, sente-se. Luo Fan, em pensamento, avalia desconfiado. Ele é só um mago das sombras. Por que Menguai o traria para casa a essa hora? Será que ele é mesmo namorado dela? Jiang Zenwei se vira para o amigo. Velho Lu, você se lembra daquele aluno da academia de Chang City que te contei há 2 anos, aquele com poder espiritual de 150? Luo Fan confirma na hora. Claro que me lembro. Um poder espiritual de 150 é incrivelmente raro, mesmo em escala nacional. Se ele despertasse uma classe adequada, definitivamente seria... Então ele murmura. Espera, não seria por acaso esse jovem aqui, seria? Jiang Zenwei confirma. Sim, é ele. Jiang Menguai anuncia. Pai, tio Lu, eu trouxe Shen Shi aqui justamente para que vocês o conhecessem. Luo Fan comenta, malicioso. Entendi. Então você tá apresentando o namorado pro seu tio. Envergonhada, ela exclama. Tio Lu, que bobagem é essa que você tá falando? Jiang Zenwei apenas observa em silêncio. Ela se vira para Shen Shi. Shen Shi, rápido, conta para eles. Ele declara, firme. Senhor Jiang, Senhor Lu, eu quero entrar para a associação do Pacto do Destino. Luo Fan pondera. Colega Shen, a avaliação completa para decidir como selecionar novos membros da guilda é daqui a 1 mês. Receio não poder garantir uma vaga na avaliação. Embora alcançar o nível 8 tão rápido já seja impressionante. Jiang Menguai interrompe. Pai, Shen Shi já está no nível 10. Jiang Zenwei arregala os olhos. Nível 10? Shen Shi confirma. Sim, acabei de alcançar o nível 10 há 2 horas. Ele continua. Sério. Senhor Jiang, Senhor Lu, eu sou diferente dos outros magos das sombras. Eu preciso garantir uma vaga na avaliação do mês que vem, sem falta. Zenwei pondera, cruzando os braços. Colega Shen, embora alcançar o nível 10 em 2 dias seja impressionante, sua classe é inegavelmente um ponto complicado. Só a velocidade de evolução não é suficiente para qualificá-lo para avaliação. Ele então nota algo e assusta. O que você está fazendo? Shen Shi ergue o cajado. Uma explosão de energia se forma ao redor. Vocês vão entender em um instante. Sons de ossos se chocando ecoam pela sala. Cavaleiros esqueletos começam a surgir, marchando para dentro do salão. Luo Fan comenta, ainda não impressionado. Isso não passa da habilidade básica de invocação de um mago das sombras. Jiang Zenwei completa, ainda não é o suficiente. Shen Shi sorri, erguendo ainda mais o cajado. Isso é só o aperitivo. Jiang Menguai brinca. Não seja tão impaciente, pai. Um exército colossal de esqueletos preenche completamente o salão. Jiang Zenwei grita, atônito. O que é isso? Luo Fan gagueja, sem palavras. Shen Shi permanece no centro, cercado por seu exército, o rosto sereno e determinado. Visto de cima, toda a mansão está completamente tomada por fileiras e mais fileiras de guerreiros ósseos, cobrindo cada centímetro do salão, enquanto 2 homens permanecem paralisados à mesa. Jiang Menguai sorri, satisfeita. É por isso que eu trouxe Shen Fi, para conhecer vocês. Shen Shi explica, calmo. Suas habilidades não têm tempo para recarga algum. Enquanto ele tiver mana, pode invocar infinitamente. Além disso, essa característica sem recarga se aplica a todas as suas habilidades: invocação, controle de multidão e magia ofensiva, sem exceção. Ele já limpou sozinho múltiplas vezes, tanto a dificuldade normal quanto a difícil da caverna da toupeira gélida. Luo Fan se levanta de sua cadeira, em choque completo. Habilidades com absolutamente 0 tempo de recarga? Isso é algo completamente inédito. Jiang Zenwei abre caminho por entre o exército de esqueletos, pedindo passagem. Com licença, só um instante. Ele se aproxima de Shen Shi, direto. Então, no final do jogo você consegue até invocar dragões ósseos abissais infinitamente? Shen Shi confirma, calmo. Seguindo sua trajetória atual, sim, é totalmente viável. Shen Shi ergue a mão.
e um painel holográfico se abre diante de todos, revelando os seus traços. Guardião do Pacto de Almas, cujo efeito transfere 100% do dano recebido pelo jogador para suas invocações. E Mão do Infinito, que aumenta o alcance de conjuração em 1 metro a cada inimigo eliminado, sem limite máximo, com bônus atual de 304 metros. Ele explica: suas habilidades reais não são diferentes das de qualquer outro mago das sombras, e seus atributos bases são praticamente os mesmos. A diferença entre eles está no painel de traços. Um novo traço é desbloqueado a cada 5 níveis, e contando o traço inicial de nível 0, ele já possui 3. Luofan e Zhang Zenwei reagem, chocados, suando frio. Isso realmente diz que todas suas habilidades não têm tempo de recarga. Zhang Zenwei insiste, incrédulo. 100% de dano que você recebe é transferido para suas invocações? E você pode invocar infinitamente? Isso não torna-te praticamente imortal? Ele aponta para o painel, ainda mais espantado, e esse alcance de conjuração 304 metros, e aumenta sem limite algum. Levando os dedos à têmpora, sobrecarregado, Zhang Zenwei murmura: espera só um minuto. Me dá um segundo para processar tudo isso. Só um momento, por favor, só um momento. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou e ainda não deixou seu like, faça isso agora que nos ajuda muito. Verifique se já está inscrito no canal, se o sininho está ativado e considere se tornar um membro, que é bem baratinho e nos ajuda pra caramba. Enquanto espera pelo próximo vídeo, assista o que está na sua tela, que também está muito bom. Comente pedindo pela parte 2 e entre em nosso servidor do Discord para ver o nome desta obra. Dito isso, eu vou ficando por aqui e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.